Então a igreja, o que ela fazia? Quando estava meio bagunçado, ela convocava o que a gente vai chamar de concílios. E aí, esses concílios, eles vão unificar as crenças. Então a gente tem talvez o que ficou mais famoso por causa do Código da Vinci, aquela história toda, foi o concílio de Nicéia, que resolveu, eles pegaram todas as crenças da história de Jesus, e eles resolveram por votação que Jesus então era Deus encarnado. Então tudo que é hermético, inevitavelmente vai trazer essa compreensão para um autoconhecimento, para um autopolimento, para uma autolapidação de quem você é, para que a sua vida melhore, para que você se expresse de maneira mais harmônica no mundo, né? Até religiões mais tradicionais, como o catolicismo, a missa é um ritual mágico, é um ato mágico que está acontecendo ali. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, uma ideia de uma promessa de ressurreição da carne, uma transmigração ali da matéria através da hóstia, que é o corpo de Jesus, beber o sangue, né, que é o sangue de Jesus, que é o vinho que é bebido na missa. Então, quando a gente tem, mesmo as religiões modernas, elas vão beber dessa tradição mágica antiga. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima. Hoje tema espetacular, né? A filosofia oculta por trás da magia, da cultura pop, o que mais que a gente pode falar? E do autoconhecimento, que é imprescindível nesse processo de desenvolvimento consciencial, né? Falar de magia, espiritualidade ou conhecimentos esotéricos, tudo isso tem a ver com autoconhecimento. E ele está de volta. Quem está de volta? Léo Lousada, bem-vindo, Léo. Obrigado, prazerzaço estar aqui mais uma vez. Que beleza, olha, já tem vários vídeos, eu não sei a conta, mas tem muitos vídeos aqui já com o Léo e a gente quer mais. Agora a gente sabe que ele pediu as contas e agora está mais disponível para estar compartilhando conhecimentos. Vamos chamar ele mais vezes aqui no estúdio, ou seja, aqui no Consciência e em outros podcasts que a gente apresenta por aqui, porque agora vai, porque maratonas com Léo Lousada em breve, em breve. Eu gosto da ideia, ainda mais toda vez que eu venho aqui eu ganho um coco, vocês não estão vendo. Pode mostrar aí, turminha, lá. Tô super bem tratado aqui, ó, tem um coco, não é uma água de coco de caixinha, não, é um coco de verdade. Então, assim, para vir aqui eu venho com o maior prazer sempre. Que maravilha, muito bom. Léo, como que a magia, ali em sua essência, ela moldou o pensamento humano? E isto antes mesmo da ciência e antes mesmo da religião. E qual é essa relevância da magia em si, já que é o tema de magia, né? Da magia em si nos dias de hoje, no tempo atual. Você levantou o coco, aí até lembrei que tem até magia com coco também, de conexões, né? De algumas, inclusive antiquíssimas, que fazia com coco. Mas fala um pouquinho disso, dessa essência, que como é que moldou aí o pensamento humano antes da ciência, antes da religião, e trazendo também essa relevância, essa importância também para os dias de hoje. Eu sempre falo que a magia ela é a mãe da ciência, né? Porque a ciência ela nasce da nossa necessidade de entender o mundo. E essa necessidade ela vai nascer da observação do mundo. Então a gente vai começar a observar o mundo e vai começar a tentar entender o que está acontecendo, o que é um raio, o que é uma chuva, o que é o próprio a natureza humana de dar luz, né? Nossos ancestrais não sabiam o que acontecia ali direito, né? Eles não faziam no início uma ligação com o processo sexual e o processo de gestação e de geração de uma vida. Então, a magia, a idealização do pensamento mágico, ela nasce com a necessidade humana de olhar para o mundo e começar a emprestar algum tipo de explicação para aquilo. E aí a gente começa a não só querer explicar isso, e talvez daí vão nascer as mitologias, as grandes histórias em volta das fogueiras, o xamanismo, mas a gente vai ter também um começo de, já que eu estou tentando entender a natureza, como é que eu também controlo a natureza? Será que o meu ato, ou a forma que eu ajo no mundo, também molda a natureza de determinadas formas? E para esses primeiros humanos, qualquer ação que eles tinham na natureza moldava a ação aquela natureza de alguma forma. Então, caçar, matar um animal, aquilo terminava a vida do animal, ver a vida do animal se esvaindo, e depois aquilo nutrindo, né, trazendo a nutrição para aquela população humana. Tudo isso era muito mágico para eles. Tudo isso, tanto é que
quando a gente pega pinturas rupestres em cavernas, a gente vê o quanto o ato de caçar trazia para o ser humano uma ideia de poder, de conexão com a natureza e de domínio sobre a natureza, né? Porque naquele momento ele conseguia obter um aspecto ali da natureza para poder se nutrir o povo dele. Então o pensamento mágico, ele nasce como uma tentativa de explicar o mundo e uma tentativa de influenciar o mundo através da vontade humana. Daí que a gente vai ter a religião, porque aí a religião vai começar a estruturar, né, os rituais. Então se eu fizer desse jeito, funciona. Deixa eu repetir isso e deixa, sei lá, eu agradecer alguém ou alguéms que estão me ajudando com isso. E aí, ao mesmo tempo, vai moldar também a ciência, porque a partir daí nasce uma classe de pessoas que vão tentar, de algum jeito, prever as coisas através da natureza. Eu até acho que os primeiros cientistas que a gente vai ter na história, do que a gente tem documentado, talvez isso seja antes, mas são os caldeus, que era um povo que vai ser absorvido pelo Império Mesopotâmico, e esse povo, eles já dominavam muito a arte da astronomia e da astrologia. Eles tentavam explicar o que acontecia na Terra pelo que eles viam no céu. O céu era o grande marcador, era o grande relógio, né, de tudo que acontecia. E esses caras começaram a investigar, aquela estrela, quando está naquela posição, acontece a cheia de tal rio. Ou, quando aquela constelação, aquelas estrelas ali estão em tal posição, está acontecendo o dia mais quente aqui do ano. E aí você começa a fazer esse tipo de correlação, que já é uma espécie de método científico empírico. Eu, por observação, começo a perceber como é que o mundo me afeta e como é que eu posso afetar o mundo. Então, eu diria que a magia ela foi imprescindível para moldar, primeiro, a religião, né, o pensamento religioso. Toda religião, ela é mágica, ela tem os rituais, ela tem a magia como base da sua estrutura, ela vai ter filosofias também, mas a magia está, né, até religiões mais tradicionais, como o catolicismo, a missa é um ritual mágico, é um ato mágico que está acontecendo ali. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, uma ideia de uma promessa de ressurreição da carne, uma transmigração ali da matéria através da hóstia, que é o corpo de Jesus, beber o sangue, né, que é o sangue de Jesus, que é o vinho que é bebido na missa. Então, quando a gente tem, mesmo as religiões modernas, elas vão beber dessa tradição mágica antiga. E uma coisa que eu gosto de falar, você como xamã, que o xamanismo, para mim, é a mãe de todas as religiões, e não só isso, que as práticas religiosas de hoje, elas continuam sendo xamânicas. Você vai numa igreja católica, você tem um turíbulo lá sendo usado com ervas para defumação. Você tem o uso de uma ideia de que você está conversando com um plano espiritual, que isso já vem do xamanismo. Então, essa construção do pensamento religioso vem do pensamento mágico, e ela vai acabar criando todas as suas vias, né, religiosas que a gente conhece, mas ela também meio que é a mãe da ciência, porque é a partir do pensamento mágico que aí o ser humano vai começar a desenvolver alguns métodos para ler a natureza, entender a natureza e depois tentar controlar a natureza também. Você citou a ressurreição, quando falou desse processo de religioso, especificamente do catolicismo em si. Fala um pouquinho para a gente de o que você entende por reencarnação e qual a diferença da reencarnação para a ressurreição, e quais foram os motivos de o catolicismo passar a não ser mais uma prática de ensino reencarnacionista. Tá bom, legal. Então vamos lá. Reencarnação é um ato da gente voltar para habitar esse planeta num corpo de carne físico em outro momento, de espaço-tempo. Então, dependendo da tradição, a gente vai ter crenças como a espírita, de que a gente vai encarnando, seguindo uma ordem cronológica. Existem crenças mágicas que acreditam que a gente pode encarnar em qualquer momento. A gente está lá num plano que não tem tempo e espaço e fala assim, agora eu quero experienciar o que foi a Idade Média, eu quero encarnar na Idade Média, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então não tem essa ideia de tempo e espaço serem consequência um do outro. A gente está falando de um plano espiritual onde isso não existe. Então você poderia escolher em que ponto que você quer encarnar. E a ressurreição, que seria o ato de restituir ou regenerar a própria carne e voltar para o próprio corpo. Então vamos supor, o Léo aqui morre, e aí quando vamos pegar uma crença católica, quando Jesus voltar,
a minha carne vai ser refeita para que o Léo, eu, do jeito que eu sou hoje, eu volte a existir. Então a gente tem uma diferença muito grande. A minha crença era uma reencarnação muito parecida com a dos celtas. Os celtas acreditavam que a gente morria, ia para o mundo espiritual, e que a gente podia escolher se a gente queria reencarnar de novo ou não. E reencarnar era um grande barato, não era um castigo, não era exilados do planeta não sei aonde, essa ideia meio cristã católica de culpa, de você estar aqui num planeta de culpa, de expiação. Isso é uma coisa relativamente nova, tá? Isso vai nascer com uma linha de filosofia chamada idealismo filosófico, que vai nascer na Alemanha, com uma galera bem católica, e aí essa ideia que vai permear várias religiões, inclusive o próprio catolicismo, trazendo uma ideia, e vai influenciar muito o espiritismo. O kardecismo que a gente tem no Brasil é muito influenciado por essa linha filosófica, mesmo que as pessoas não saibam, que é essa ideia de que isso aqui é um castigo. Então, até o século XVIII, XVII, XVIII, a religião nunca foi vista, nunca viu a terra como um lugar de castigo. Os celtas acreditavam, é legal de estar morto, é legal de estar vivo, eu escolho onde eu quero e estar no momento. A minha crença é muito parecida com essa. Sobre a Igreja Católica, a questão da ressurreição. Quando o cristianismo começou a crescer, ele se espalhou por algumas regiões ali do Mediterrâneo, da Ásia Menor, do norte da África, só que ele encontrou povos diferentes, com crenças diferentes. Não à toa, quando a gente olha para... Hoje a gente tem lá um cristianismo ortodoxo, que é muito espalhado na Rússia, na Grécia, você tem os coptas no Egito, você tem todo um cristianismo etíope, que tem toda uma linhagem lá com as suas crenças próprias, você tem o catolicismo, e depois você vai ter lá a reforma que vai acontecer, a cisão, né, e a gente vai ter o calvinismo, presbiterianismo, todas aquelas religiões protestantes, e aqui no Brasil isso vai crescer para os neopentecostais, nos Estados Unidos também. Então assim, a gente tem muitos cristianismos, não tem um cristianismo único. O que acontecia na igreja, no início da igreja? Como tinham muitas crenças de lugares diferentes, isso gerava uma confusão de crenças. Então a igreja, o que ela fazia? Quando estava meio bagunçado, ela convocava o que a gente vai chamar de concílios. E aí, esses concílios, eles vão unificar as crenças. Então a gente tem talvez o que ficou mais famoso, por causa do Código da Vinci, aquela história toda, foi o Concílio de Nicéia, que resolveu, eles pegaram todas as crenças da história de Jesus, e eles resolveram por votação que Jesus, então, era Deus encarnado. Então esse concílio ele é bem emblemático, porque os bispos que eram contra essa ideia, eles falam, não, Jesus é filho de Deus, Jesus falava que ele era filho de Deus, falava que nós todos somos irmãos, então nós todos somos filhos de Deus, mas tinha os outros que falavam, não, Jesus é Deus carne, ele era Deus, a gente vai cultuar Jesus como Deus, porque tinha o problema da idolatria. E para resolver o problema da idolatria, eu não poderia idolatrar uma imagem de Jesus. E aí, tendo uma igreja, uma cruz com Jesus, era idolatria. Só que a partir do momento que eu digo que Jesus é Deus, eu não cometo mais idolatria, porque eu tô adorando direto Deus, porque ele é Deus. E essa foi a grande discussão. Quando teve a votação, foi muito apertada a votação na época, mas quem perdeu foi perseguido, inclusive, porque não queria topar aquela ideia. Diz até que teve um bispo que meio que foi sumido assim, e que aí o resto dos outros bispos resolveram ficar quietos. E aí, num desses concílios que acontece depois do de Nicéia, existe essa crença de que, olha, tem cristão que acredita em reencarnação, porque o cristianismo nasce no seio judaico, e a maioria dos judeus acreditam em reencarnação. A Kabbalah é uma crença reencarnacionista, o judaísmo ele tem uma crença reencarnacionista. Algumas linhas de judaísmo não acreditam em reencarnação, mas a maioria acredita. E aí você tem uma religião que nasceu do seio judaico, que acredita em reencarnação. Só que aí você começa a chegar em regiões que não acreditavam em reencarnação. Então esse concílio ele vem para unificar a ideia. E aí quando ele acaba, esse concílio, o Papa baixa uma bula dizendo, olha, dentro da religião católica não existe reencarnação. Então às vezes diferente até do que as pessoas pensam, de que todo mundo acreditava em reencarnação, a igreja passa a proibir, porque... senão ela perde o controle, alguma coisa assim. Na verdade, isso foi uma tentativa de unificar a crença. Então, os concílios, eles serviam para unificar a crença cristã e católica naquela época. E aí, a reencarnação, ela entrou nesse tema, nos concílios, e ela acabou sendo votada como algo que não fazia parte do cânone católico, e aí deixa de ser algo que faz parte do corpo da crença cristã católica. Uhum.
No início do programa, eu citei esoterismo. E a gente Uhum. colocou aqui como título, né, a filosofia por detrás da magia, da cultura pop e do Uhum. autoconhecimento. Você consegue trazer uma distinção, uma diferença entre esoterismo e ocultismo? Acho que dá sim. A gente pode pensar no esoterismo como todo tipo de prática que vai levar a algum tipo de caminho espiritual, algum tipo de prática espiritual. Então, o esotérico, ele de alguma forma é alguém que vai buscar conhecimento para trazer para dentro dele para praticar. Então, a gente tem, por exemplo, na Igreja Católica, partes da Igreja Católica que são esotéricas. A gente tem ordens, né, na Igreja Católica esotéricas. Talvez a igreja não goste de usar esse nome, mas na prática elas são. A gente tem, por exemplo, os gnósticos, que tem uma característica esotérica muito grande. Quando a gente vai para o islamismo, a gente tem os sufis, que tem uma característica esotérica. O que seria essa característica esotérica? Seria não ficar apenas na parte dogmática da religião, mas ter práticas de conexão espiritual. Então é algo que de dentro de você, você busca se conectar com algo que está fora, algo que é divino, algo que você vai buscar algum tipo de conhecimento. Então, quando a gente fala de esoterismo, a gente pode estar falando de práticas livres, práticas mágicas, práticas religiosas, o esoterismo vai abarcar tudo isso. Já o ocultismo, ele nasce de uma necessidade. Quando a gente tem, principalmente na Idade Média, a igreja consolida. Roma deixa um vácuo de poder, né? Quando cai o Império Romano. Começa a se estabelecer o feudalismo. E esse vácuo de poder, ele é muito bem preenchido pela Igreja Católica. A Igreja Católica usa a estrutura de Roma para criar uma rede religiosa muito forte. A Igreja Católica, quando ela começa a estabelecer o poder dela, e a Idade Média é onde ela estabelece de fato o poder secular, ela não quer nenhum poder que compita com ela. E aí, se você acreditasse que a Terra gira em torno do Sol, isso ia contra a crença bíblica de que a Terra é o centro do universo e o Sol gira em torno da Terra. Então, se um Copérnico da vida falasse isso, um Giordano Bruno falasse isso, acontecia o que aconteceu com eles, iam ser mortos na fogueira. Se um Galileu Galilei falasse isso, ia ser chamado para dar explicações, ia ter que mentir, negar, falar, não, eu me equivoquei, a igreja está certa. Então era muito perigoso você soltar certas descobertas científicas, porque você podia parar numa fogueira. Então você se fechava em grupos para estudar um tipo de ou prática científica, e assim que nasceram os Illuminati, ou prática espiritual, que estava fora da igreja, e assim que vão nascer as primeiras ordens fechadas e ocultistas, que são grupos de alquimistas, de magistas, de cabalistas, que vão se fechar em ordens para poder estudar aquilo que era proibido. A gente vai ter, no Renascimento, por volta do século XV, já no que a gente vai chamar meio que de Idade Moderna, que alguns estudiosos dizem que começa em 1453, a Idade Moderna, a gente vai ter dois caras, Marcílio Fitino, que vai traduzir o Corpus Hermeticum para a Europa, e ele vai traduzir outros textos herméticos, e o hermetismo vai virar uma febre esotérica nessa época, e a gente vai ter o tio dele, o Pico della Mirandola, que vai traduzir, Giovanni Pico della Mirandola, que vai traduzir os livros de Kabbalah, os textos rabínicos de Kabbalah, e vai trazer esses textos também para o domínio europeu. Quando isso acontece, a igreja já não está mais com tanta força quanto teve no século X, XI, XII, XIII, XIV. O século XV foi quando a igreja começou a perder esse poder e o Renascimento vem com força. Inclusive, o Renascimento nasce dentro da igreja, isso que é o mais louco, né? A igreja acabou patrocinando a própria queda dela, isso é o mais legal. Mas a igreja católica, né, naquele formato que ela tinha, né? Enfim, a igreja está viva até hoje. Mas nessa época, com esses textos, a gente começa a ter gente estudando isso começa a ganhar um corpo muito grande, e aí alguns grupos que eram mais fechados começam a se mostrar. A gente vai ter o Manifesto Rosa Cruz, de Christian Rosenkreuz, que é um manifesto que vai botar o rosacrucianismo para o mundo. A gente vai ter já no século XIX ordens como a Golden Dawn, a própria doutrina da Blavatsky, né, da teosofia, se tornando coisas acessíveis para todo mundo. Quando o Crowley sai da Golden Dawn e publica os rituais, né, da Golden Dawn, ele dá uma popularizada no ocultismo. Então, o ocultismo ele nasce com uma necessidade
de se tornarem grupos fechados para não serem perseguidos. Se a gente pegar um outro exemplo, rituais maçônicos, a maioria dos rituais maçônicos, eles são rituais todos construídos para manter a loja segura. Ele tem um cargo super importante na maçonaria, que é o vigilante. O vigilante é um dos cargos mais importantes, é o cara que ficava vigiando a porta, para ver se não vinha ninguém lá para falar, ó, tá tendo uma reunião maçônica aqui, vamos matar todo mundo, vamos condenar todo mundo por heresia. Então, era necessário se fechar. Você tinha que ficar escondido, tinha que ficar oculto. E aí o nome ocultismo acaba vindo daí. Hoje a gente ainda usa esse nome, a gente não precisaria tanto estar escondido, mas ainda a gente está numa sociedade que é muito preconceituosa com o que é diferente. A gente teve um caso uns anos atrás de uma pessoa no Guarujá, uma mulher no Guarujá, começaram a acusar ela de ser bruxa, que ela tinha raptado crianças e tudo, a mulher não tinha feito nada disso, e o lugar que ela morava, a comunidade que ela morava, as pessoas espancaram ela até a morte. Então, assim, a gente teve um caso de inquisição popular, não faz muito tempo, por causa de uma crendice popular. Então, a gente ainda tem essa coisa do ocultismo, de ter coisas fechadas, porque ainda é um preconceito da sociedade. Falou sobre a tradução, né, trazendo do corpus herméticos, que é outro termo também, né, hermetismo, também bastante associado a esses processos de esoterismo, ocultismo, né. E tem algumas linhas de pensamento de que o hermetismo propõe que o nada não existe, né, e que é uma ideia que vem sendo compartilhada por algumas linhas herméticas em si. Como é que você interpreta então essa ideia e como é que ela pode ser, inclusive, já que a gente está vivendo no cotidiano, no dia a dia, como é que a gente pode aplicar essa ideia, pegar para fazer o nosso subtítulo do programa, no autoconhecimento, ou na busca do autoconhecimento, que é uma das propostas de hoje também. Legal. Tem muita coisa, né, para falar de hermetismo, mas acho que tem uma coisa que talvez sirva para essa pergunta e para essa prática. O hermetismo, ele é uma filosofia que provavelmente nasceu no Egito e que os gregos aprenderam essa filosofia, copiaram essa filosofia e escreveram livros sobre ela já no período helênico, né, o período de domínio grego no Egito. E aí a gente vai ter um livro que vai ser organizado, na verdade são vários livros, né, organizados, que vão ser um corpo hermético, que é o nome que a gente conhece hoje como corpus hermético. Esse livro, eu já nem diria que ele é 100% hermético, porque já é uma releitura grega. Mas ele é o que a gente tem para estudar, além de outros textos gregos e egípcios que a gente tem com algumas coisas de hermetismo. Então, o hermetismo ele é uma filosofia que ele trabalha não só com a questão de entender o mundo que a gente vive, mas de entender o que está além desse mundo. Então, ele também é uma filosofia metafísica. Por isso que ele coube muito bem dentro da magia. E ele acredita que existe uma consciência chamada nous, que essa consciência criou tudo. E aí, a primeira coisa que eu quero falar é assim, eu quero desfazer um mal-entendido. Porque muita gente repete, o todo é mental, o universo é mental. E a gente precisa entender que esse mental é quase um erro de tradução. Porque a ideia do nous não é uma mente, é uma consciência. E por que isso é muito importante diferenciar? Porque a ideia que a gente tem de mente é uma coisa racional. A minha mente é racional. A minha mente explica, a minha mente compreende, a minha mente raciocina, minha mente é lógica. Então, a minha mente tem raciocínio, ela raciocina as minhas coisas que eu preciso fazer o dia a dia. Só que uma consciência é algo muito mais expandido. Porque a consciência sente, a consciência é afetada, a consciência ela pode existir fora do corpo, dentro de uma crença espiritualista. Então, a ideia de consciência no hermetismo é uma coisa muito mais ampla. Ela envolve não só o que é racionalizado e criado por uma mente, que seria uma mente arquetípica ou mental no sentido de racional, mas ela também é uma consciência emocional, é uma consciência espiritual e é uma consciência física também. Ela se expressa pelo mundo físico. Então, para o hermetismo não existe superioridade de nenhum aspecto. O corpo físico ele é tão importante quanto o corpo espiritual. A gente precisa trabalhar esses corpos todos em harmonia. E aí, o que o hermetismo diz? Que não existe, o nada não existe. Então, existe uma consciência e que para a gente desenvolver o nosso autoconhecimento, nós precisamos praticar a gnose de tentar acessar essa consciência. Isso já é uma coisa, inclusive, que vai contra o que aquele outro livrinho famoso, Kybalion, diz. Então, o Kybalion ele não é um livro hermético, ele é um livro da New Thought, é outra linha de pensamento. Ele foi vendido como um livro hermético na época para fazer sucesso, mas ele não tem nada de hermetismo.
E ele tem alguns equívocos herméticos ali. Uma das coisas que ele fala é que não dá para você chegar na consciência divina. Enquanto o hermetismo diz que não, dá sim, através da gnose você chega. O que eu faço com essa tal de gnose? O que é essa gnose? A gnose é uma forma de obter conhecimento sem ser pelas vias naturais, as vias práticas. Então não é eu vou pegar um livro e ter uma gnose, ou eu vou ter uma aula com o Samuel ou com o Léo e vou ter uma gnose. A gente vai ter gnose como? Fazendo uma prática xamânica. Quando eu entro em estado alterado de consciência, quando eu visito o mundo xamânico, e aí eu trago um aprendizado que talvez em vida eu nunca tivesse aquele aprendizado. Eu vou usar uma medicina da floresta, eu vou fazer uma prática XYZ que vai me colocar nesse estado, eu vou trazer esse conhecimento. Então, o hermetismo ele fala muito de entrar. Só que antes de eu entrar nesse estado, e aí é o ponto que eu queria chegar, o hermetismo ensina você a ser um vaso vazio. O que é ser um vaso vazio? Um vaso, ele pode estar aparentemente vazio, mas tudo que está vazio está preenchido do desejo de ser preenchido. Então, a partir do momento que você se coloca vazio, ou seja, você se coloca apto a receber o que for possível ser recebido, esse é o primeiro passo para você começar a trabalhar seu autoconhecimento. As pessoas que têm muitas certezas de quem são, ou do que acham que o mundo é, normalmente são as pessoas que não estão abertas, não são esse vaso vazio. Então, a primeira coisa é começar a desconstruir o que você acredita. Esses dias eu estava conversando com meus alunos, tem um módulo lá na Inismon, na minha escola, que é só de filosofia hermética. E eu tô desconstruindo várias coisas que eles aprenderam na vida deles. Eu dei uma aula sobre esse idealismo racionalista alemão que criou essa ideia de evolução espiritual, porque evolução espiritual é uma ideia que não existe. Como é que eu posso evoluir espiritualmente baseado na régua de quem? Com tantas religiões diferentes, como é que eu posso criar uma régua para determinar o que é evoluir e o que não é? E aí eu tô só dando um exemplo, mas uma aula longa, né, para explicar de onde vem essa ideia, por que ela nasceu. É uma ideia de controle, não é uma ideia que tem nada a ver com espiritualidade. Porque imagina, você morre, alguém fala, olha, você não cumpriu esses três mandamentos aqui que você tinha que ter cumprido. Fala, cara, mas eu nem era cristão, cara, como é que eu vou cumprir um negócio que eu não acredito? Então, assim, qual que é a régua de evolução? Mediante que aspecto? Quem é que julga isso? Quem é que tem poder para julgar outro ser humano para dizer se ele está certo ou errado dentro da própria verdade dele? E eu estava falando sobre isso. E é muito legal de ver quanto isso vai desconstruindo crenças que a gente foi desde de criança, foi digerindo aquilo, se nutrindo daquilo e nunca questionou o porquê daquilo. E aí eu comecei a dar alguns exemplos de coisas que a gente usa ou faz que são tão naturalizadas que a gente não se questiona. Vou dar um outro exemplo que eu dei, assim, pegar um negócio bem prático. É muito comum no meio espiritual a galera usar a selenita, aquela pedra para limpar coisas, né? E aí por que a galera usa? Usa porque, em geral, a maioria das pessoas acredita que ela tem um superpoder, né, de fazer isso, mas, em geral, a pedra ela faz isso porque ela tem uma composição ali de cristais que puxariam energia. A selenita, em geral, ela pode ser formada de dois jeitos. Ela pode ser formada ou pelo um depósito de água, né, marinho, ou de água lacustre, que vem de lagos. Essa água vai carregar sal ou não. A água que carrega sal, ela carrega cristal de sal, que é um cristal cúbico, molecular cúbico, que puxa energia para ele. Só que a selenita que é formada em lago não tem sal. Então eu falei para eles, se vocês estão colocando algum objeto numa selenita achando que ela está limpando, vocês têm que descobrir de onde a selenita de vocês veio. Porque senão não funciona. Simples assim. É você ter comprado, sei lá, o cabo que você achou que ia funcionar na câmera e o cabo não funcionou do jeito que você queria. Uhum. Então, a gente precisa começar a desconstruir essas crenças para começar a aprender o que realmente funciona e começar a construir as minhas crenças baseadas na minha verdade de verdade, não que eu acredito que o mundo me diz que é a minha verdade. Então, esse primeiro passo de ser um vaso vazio, de estar aberto para desconstruir o que acha que sabe e começar a aprofundar nos próprios processos e começar a olhar para o mundo de uma maneira mais crítica, no sentido de perguntar, de entender, é o primeiro passo do autoconhecimento. E aí eu acho que o hermetismo fala muito disso. Porque o hermetismo ele é uma filosofia que ele te provoca a se abrir, a estudar, a praticar e a trazer tudo isso para um aprimoramento pessoal. Quando a gente fala de astrologia hermética, a gente está falando de uma astrologia voltada para o aprimoramento pessoal.
Quando a gente fala de Kabbalah hermética, a gente está falando de uma Kabbalah voltada para o aprimoramento pessoal. Deixa de ser só uma coisa de, estou estudando como contactar Deus. Não, eu estou estudando tudo que a Kabbalah ensina, mas eu estou estudando isso para eu melhorar dentro da minha visão do que é eu ser uma pessoa melhor, resolver meus problemas. Então, tudo que é hermético, inevitavelmente vai trazer essa compreensão para um autoconhecimento, para um autopolimento, para uma autolapidação de quem você é, para que a sua vida melhore, para que você se expresse de maneira mais harmônica no mundo. Uhum. Agora, no próximo mês, agora em novembro, vai ter o Sofia, que trata de alguns desses assuntos que você está falando aqui hoje no nosso programa também. Uhum. Mas quais as novidades que tem aí e que as pessoas podem ficar, em tanto quanto, encantadas com essas buscas pela diversidade de verdades compartilhadas? Legal. Pô, o Sofia, esse ano ele faz 15 anos de existência, né? Ele nasceu como Simpósio Brasileiro de Hermetismo e Ciências Ocultas, e agora ele mudou para Sofia, que é uma sigla para Simpósio de Ocultismo e Filosofias Arcanas. Vai acontecer no feriado de Consciência Negra, né, de 20 a 23 de novembro, e ele, desde o início, ele sempre foi um evento em que a gente buscou trazer várias tradições diferentes, para que os participantes pudessem conhecer essas tradições e trazer pessoas que são referências nas áreas, né? Grão-mestre de ordens iniciáticas, xamãs, você já foi um dos nossos palestrantes lá no Sofia, no passado você esteve lá, fez uma baita de uma prática xamânica. A gente teve o Claudinei Prieto fazendo um ritual hermético para bruxas. Então, assim, ter a capacidade de levar, de abrir um evento em que as pessoas podem ir lá experienciar, como aconteceu no passado, um ritual da Golden Dawn, dentro do próprio evento, você vê a Golden Dawn realizando um ritual, e você vê o martinismo realizando um ritual, e você vê uma escola de magia natural realizando um ritual. Então, assim, você está num lugar onde essa coisa sai do oculto e se torna mais clara para as pessoas entenderem o que é cada tradição e praticar e ter uma vivência. Pô, a gente teve uma gira de Jurema dentro do simpósio. A Deia Mãe d'Água foi lá, a Deia Filha d'Água foi lá e fez uma vivência de Jurema, fez mesmo, de trazer os caboclos, para a gente, né, ter esse contato dessa vivência. Então, assim, é uma experiência única, né, da gente poder ter contato com tradições que talvez a gente nunca nem tenha ouvido falar e poder chegar lá, e aí, a partir do momento que você está ali, você está vivendo aquilo e está experienciando aquilo. Então, são 4 dias que a gente vai fazer. Quinta-feira, dia 20, são palestras. Sexta-feira é um dia cultural. A gente vai ter a exibição de 2 documentários, vai ter exposição de quadrinista, cartunista, a gente vai ter exposição de danças relacionadas a religiões de matriz africana. A gente vai ter a peça do Crowley, que está lá no Teatro Santa Cruz. Nesse dia vai estar lá no Teatro do Sofia, lá no Hotel Jaraguá-in, lá no centro de São Paulo. E vai ter a peça lá, então vai ser um dia cultural. Aí sábado a gente vai ter mais um monte de palestra. E domingo a gente tem o dia dos workshops. A Cris Menberg, que está sempre aqui, vai estar esse ano lá dando workshop de ervas de benzimento. A gente vai ter o Baba King, que é um cara que fala de Fá. Então vai ter uma galera muito boa esse ano lá para falar de vários temas diferentes. Muito bem. Qual é o endereço do site para pegar a programação? Simposiosofia.com.br. Simposiosofia.com.br. Tem um H aí, viu, gente? Muito bom, viu? Uma maravilha. Então já marca aí na agenda, já vê se ainda tem vaga, porque olha, esgota rapidinho aí também o simpósio. No dia que estão lançando esse vídeo, já vai lá e pesquisa para ver se ainda tem vaga para você poder participar, porque vem gente do Brasil inteiro, até de fora, né? Vem gente de fora, vem gente de outros países. Outros países para prestigiar o evento. Ó. Exato, porque é um evento que acontece uma vez só, tem 15 anos, é o maior evento que tem nesse formato no Brasil. A gente tem 300 vagas no evento e todo ano lota o evento. Então, se o público que quiser ir, aproveita, corre, que dá tempo aí. Corre lá, maravilha. Por 2 momentos você citou essa perspectiva de que uma ideia alemã que influenciou a influência em reencarnação, influenciou também o processo de evolução. Então, fala um pouquinho mais sobre quais são essas fontes alemãs que faz com que a mentalidade evolucionista, nesse sentido que você está colocando, que inspirou também o espiritismo, foi propagado, né? E também se essa ideia também é semelhante das ideias darwinianas, e se também tem uma perspectiva
de magia em relação ao pensamento darwinista, do processo evolutivo dos seres e das espécies, ou você tem uma outra ideia de evolução também das espécies? Vamos lá. Quando a gente pensa, quando a gente estuda essa escola, né, esse idealismo que vai surgir ali na Europa como uma escola filosófica, vai ganhar uma força muito grande na Alemanha, a gente precisa entender o contexto. A gente vai ter filósofos ali que vão beber dessa escola, ou vão fundar essa escola, como Kant, como Schiller, que são filósofos famosos, né, para quem estuda filosofia. E o que esses caras vão fazer? Eles são extremamente católicos, têm um pensamento ali religioso muito enraigado dentro deles, e eles estão numa época, para você ter uma ideia, é a época que a Alemanha cria aquele livro chamado Martelo das Bruxas, o Malleus Maleficarium. Então, assim, os cristãos estão tentando combater a heresia e, ao mesmo tempo, estão buscando escolas de filosofia que vão ajudar a embasar esse tipo de combate. E esses caras vão criar essa escola de filosofia que fala que, basicamente, é uma escola que vai revisitar o neoplatonismo. Isso é a base para a gente entender por que essa escola é criada assim. O neoplatonismo é uma releitura do platonismo, e dentro da história do platonismo, do neoplatonismo, existe um mundo ideal, que é esse mundo das ideias, e o nosso mundo ele é um reflexo mal feito desse mundo. Então, a hora que você tem uma filosofia que acredita que existe um lugar que é o mundo ideal e que aqui é um lugar mal feito, olha a ideia que isso vende. Vende a ideia de que existe um paraíso e que aqui é o lugar ruim, aqui é o lugar dos defeitos. Então começa a se nascer aí uma história de que a gente mora num lugar ruim, de que a Terra é um lugar imperfeito, de que a Terra é um espelho mal feito desse mundo ideal que está lá em cima. Essa ideia ela ganha muita força, porque ela já existia dentro da igreja. A ideia de que eu estou num lugar aqui para viver o que eu tenho que viver, mas que eu tenho que ser muito bonzinho, porque aí eu ganho o paraíso como presente. Então, a ideia de que eu vou ganhar um mundo ideal para eu viver como presente. Essa ideia ela vai ganhar força, esse idealismo racionalista alemão vai ganhar muita força, vai se espalhar pela igreja, vai se espalhar pela Europa, e aí vai começar a nascer essa ideia de evolução espiritual. Porque até então, a gente tem o Darwin, que vai trazer uma ideia de evolução das espécies. E aí, quando a gente fala de evolução, no fundo, a gente não está falando de evolução no sentido de sair de um lugar e chegar em outro. A gente está falando de adaptabilidade. Tanto é que o Darwin não falava que era o mais forte que sobrevivia, é o que se adaptava melhor. Então a gente vai se adaptando ao meio e a nossa adaptabilidade vai fazendo com que a gente dure mais, sobreviva mais. Então, na verdade, a teoria da evolução das espécies é uma teoria de adaptabilidade. A gente está falando de se adaptar ao meio para que eu, me adaptando ao meio, eu possa ter experiências melhores e possa fazer com que a minha espécie possa continuar existindo. Então, quando a gente trabalha com essa ideia de evolução, que era uma ideia que era muito comum, e o próprio Darwin usa, né, esse termo evolução, parece que é a ideia de que eu estou saindo de algo que é pouco evoluído e chegando em algo que é muito evoluído. Quando, na verdade, a gente, quando olha para a evolução das espécies, a gente vai ver que tem coisas, animais, por exemplo, que eram extremamente coloridos, que talvez numa visão estética de evolução, a gente poderia imaginar, esse animal era super colorido, esteticamente esse animal era muito mais evoluído que os outros, porque ele era colorido, só que a espécie começou a perceber, a espécie, né, entra na adaptabilidade, que o mais colorido era o que era caçado primeiro, chamava mais atenção, virava presa antes. Então aqueles que não tinham cor, ou que eram mais sem graça, eram os que sobreviviam mais. E aí a espécie, existem vários tipos desse tipo de adaptabilidade, né? A evolução não é de um jeito só, ela não é só por mutação, ela pode acontecer de outras formas. Então a gente percebe que as espécies elas vão se adaptando para que elas possam sobreviver. A gente pode chamar isso de evolução? Até pode, mas eu acho que está muito mais no campo de se adaptar. Porque se eu for pensar no sentido estético, né, como eu disse, de uma ave ser muito colorida, aquilo ser uma baita evolução, porque ela ficou muito mais bonita, vai atrair mais fêmeas, mas ao mesmo tempo ela também é mais fácil de ser caçada porque ela chama mais atenção. Talvez ela não se camufle bem na natureza e o que se camufla melhor sobreviva mais, e aí ele vai continuar a progredir. Então, essa ideia de evolução, de algo que precisa de uma régua, até na própria teoria do Darwin é muito difícil a gente dizer o que é um sinal de evolução. Se a gente pegar por questão cronológica, o que está hoje é mais evoluído do que está antes, porque veio do que estava antes. Mas é evoluído ou só foi se adaptando?
para poder sobreviver? Quantas espécies não se adaptaram e perderam características que elas tinham para sobreviver como a nossa? A gente perdeu um monte de pelo no corpo. A gente tem o dedo mínimo diminuindo, a gente está perdendo os dentes do siso, a gente tende, a raça humana, a perder dentição, perder talvez um dedo a gente deixe de ter com muito tempo. Essa coisa do cabelo, acho que nós dois aqui já estamos mais avançados nessa parte aí. O cabelo é uma coisa que a gente não precisa mais, a gente tem roupa hoje. Então a gente se adapta, foi se adaptando, a nossa espécie mudou. Só que hoje, será que a gente, se fosse jogado na natureza, junto com um Homo sapiens de 300 mil anos atrás, quem será que se daria melhor na natureza? Então a gente evoluiu ou não? Percebe? A gente talvez tenha evoluído cientificamente, mas o nosso corpo passou por certas mudanças que talvez um Neandertal ia olhar para a gente e falar, o que é isso? O que aconteceu com vocês aí no caminho? Então isso é muito subjetivo e é muito relativo. Por isso que na espiritualidade, tirar essa ideia de evolução é bom. Mas aí alguém vai se perguntar, mas para que serve então a espiritualidade se não é para eu evoluir espiritualmente? Não é para você evoluir, porque não existe uma régua para alguém te dar pontuação e falar, que bom, você passou na prova, evoluiu, tá aqui uma estrelinha, parabéns. Na espiritualidade de verdade, a gente estuda a expansão de consciência. É você se tornar mais consciente do universo, do mundo ao seu redor e de quem você é. Se eu me torno mais consciente de quem eu sou, eu tenho mais ferramentas para agir no universo. Eu ajo melhor, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é a minha essência, eu sei para que eu sirvo, o que eu estou fazendo aqui. Saber é o importante, porque isso te dá poder de verdade, poder de ser quem você é, no fundo. Isso não tem a ver com evolução. Tem tanta gente que se acha evoluída e é arrogante pra caramba. Tanta gente que se acha evoluída porque acha que tem dinheiro e isso é sinal de evolução. Ou tanta gente que é evoluída porque é desprendida de tudo, mas é tão desprendida que passa necessidade. Então, o que é ser evoluído nesse sentido, entende? Isso, de novo, é um negócio de 300 anos. A espiritualidade até ali nunca falou de evolução. Pega a própria Igreja Católica, vê se ela fala de evolução espiritual. Ela não fala, porque ela fala só do teu espírito. Ela fala que o teu espírito é único, foi dado por Deus, então você tem que viver essa vida, você tem que seguir lá os dogmas católicos para que você seja a melhor pessoa possível, mas isso não fala de evolução, isso só fala de um prêmio que você vai ganhar depois, que é ir para o céu, ir para o inferno, ou sei lá para onde você vai ficar num limbo eternamente. Pegando o gancho nisso que ela está trazendo, que é essa relação entre estarmos nos adaptando e expandindo nossa consciência com a experiência humana, você tocou num ponto que muitas vezes chega comentários aqui no nosso canal, porque o programa chama-se Consciência Próspera, que é a energia do dinheiro. Como é que é vista, então, ou percebida para um magista ou para um ocultista, a energia do dinheiro, e como é que essa ideia também ela pode ser um atributo, uma conexão positiva e não aquele que tem que sofrer, como a ideia que não ter, ou a escassez para você ganhar lá esse futuro maravilhoso que promete Deus e todos os fundos, né, com divino, com tudo que quiser, né, as promessas posteriores, né. O que você pode falar disso no momento atual que a gente está aqui, né, até pela adaptabilidade que a gente necessita e precisa, porque tem uma forte ideia que impregna, pelo menos eu nasci na periferia de São Paulo, e toda uma ideia ligada a não ter como sendo algo assim, o top das galáxias, assim. Não ter a escassez e sofrer para depois, no espiritual. Mas fala um pouquinho dessa perspectiva da matéria, da energia da matéria, magia, e a energia do dinheiro, porque os boletos, eles sempre vencem, né? Olha só, nós magistas, nós acreditamos que tudo no universo é troca energética. Se eu faço uma magia, tiro energia de algum lugar, eu preciso recuperar e colocar aquela energia de alguma forma naquele lugar. Tanto é que é muito comum a gente ter rituais onde a gente faz trocas. Ou a gente pega certas religiões, como por exemplo, uma religião de matriz africana, você tem um despacho. O que é o despacho? Ele é a troca energética que você está fazendo, porque você está tirando energia de um lugar para pôr em outro. Então tudo é troca. O dinheiro, ele é um símbolo de troca, né? Eu estou pegando o meu trabalho, eu dou o meu trabalho para alguém me dá um símbolo do que aquele meu trabalho valeu em termos de energia, do quanto eu gastei de energia, eu pego aquele símbolo e eu uso para dar para outra pessoa para pegar uma coisa que ela produziu no tempo dela,
com esse símbolo para que eu tenha aquela coisa. Então, se eu comprar comida, eu estou pegando a energia do meu trabalho, estou usando um símbolo para comprar aquela comida para mim. O dinheiro, no fim, ele é só um símbolo de uma troca energética. A gente ter uma relação sadia com o dinheiro é essencial para viver onde a gente vive. Porque vamos pegar um pensamento de escola mágica que trabalha com magia natural. A gente trabalha um dos elementos da magia natural, que é o elemento terra. E o dinheiro está ligado ao elemento terra, porque a gente tem o elemento terra ligado ao corpo físico, à materialidade, o corpo como veículo do espírito para a experiência na matéria, e que a experiência na matéria é tão importante quanto os outros 3 elementos, né? O ar, o fogo e a água, ou seja, o emocional, o mental e o espiritual. O corpo físico ele tem que estar equilibrado, ele faz parte dessa história. E a gente precisa de dinheiro para viver no mundo que a gente vive hoje. É justo? Não é? Isso é outra história, né? Se a gente for pegar questões socioambientais, questões socioeconômicas, questões de ensino, de aprendizagem, de educação, a gente vai ter, né, uma desigualdade muito grande quando a gente olha para o mundo, principalmente em algumas regiões. Mas o dinheiro em si ele é uma energia de troca. Então, ter dinheiro é importante para você poder fazer trocas. Até porque na magia a gente acredita que quanto mais trocas você faz, mais você tem experiências e mais você expande sua consciência. Então, é essencial que você tenha. E aí, onde começa a mudar esse pensamento? Não é aquele coisa de coach, né? Trabalhe quando vocês estão dormindo, acorde cedo, pelo amor de Deus, né? O cara que vende bala no semáforo, o cara chega no semáforo 5 horas da manhã, vai embora 11 horas da noite, vai falar que o cara não está se esforçando. Tem que ser muito imbecil para não enxergar isso, mas enfim. Então, assim, a questão não é só o esforço, a questão é aprender a lidar melhor com essa energia. A gente é condicionado desde de criança, e esse condicionamento ele vem de um dogma religioso, a considerar o dinheiro algo sujo. Então a gente ouve quando é criança, menino, você pegou em dinheiro, vai lavar a mão, esse dinheiro tá sujo. Olha o que a gente ouve quando a gente é criança, e a gente começa a ficar com aquilo no inconsciente de que dinheiro é sujo. Aí o que acontece? Você cresce, não consegue pôr preço no seu trabalho, porque você tem vergonha. Eu não vou colocar preço, as pessoas não vão pagar isso pelo meu trabalho. Você vai se desvalorizando. Esse tipo de pensamento de se desvalorizar, de não conseguir entender que o seu tempo, o seu estudo, tudo que você fez e tudo que você te formou, você gastou muita energia e agora você precisa repor essa energia, e uma forma de repor essa energia é ter dinheiro para que você possa, sei lá, ter lazer ou investir mais em você mesmo. Precisa mudar essa cabeça, precisa entender que dinheiro é só uma energia e é só um símbolo, e a gente precisa ir atrás dele para conseguir fazer o que a gente quer. Então, essa consciência próspera, ela não sai de uma ideia meia coach de quinta categoria, de trabalho enquanto eles dormem, mas ela sai de uma mudança de pensamento, de olhar o dinheiro como uma energia de troca. Eu preciso trocar, eu vivo num mundo que vive de trocas, e o dinheiro ele é essencial, ele é o símbolo primário para eu conseguir fazer isso. Então, desmontar coisas, crenças limitantes, como... E a gente trabalha muito isso na magia de crenças limitantes, até antes dos coaches falarem. A gente trabalha desconstrução dessa coisa que o dinheiro é sujo, desconstrução de que é um símbolo de domínio de alguém sobre alguém. O dinheiro pode ser usado nesse sentido, mas nem sempre ele é usado nesse sentido. Às vezes o dinheiro pode tirar alguém de uma condição de vida muito ruim. Às vezes o dinheiro pode ajudar a dar saúde para alguém que não tenha. Às vezes um dinheiro bem aplicado pode levar alimentos lá para o Médicos Sem Fronteiras, lá em todas as missões que os caras têm pelo mundo. Então, assim, o dinheiro ele tem várias utilizações. O dinheiro não é o problema. O problema é o uso que a gente faz dele, para o bem e para o mal. Então, uma consciência próspera é uma consciência que sabe dar um bom uso para aquele dinheiro. Porque a partir do momento que você começa a dar bom uso para aquele dinheiro, esse dinheiro ele vai gerando um fluxo e isso acaba se tornando um fluxo mágico. Eu abro espaço para que venha, abro espaço para que venha mais e vai estar sempre vindo. E outra coisa que a gente tem que desconstruir é essa questão religiosa de que quem tem dinheiro, de que quem consegue ganhar dinheiro, ou quem dentro do meio espiritual cobra por alguma coisa, é uma pessoa que vai para o inferno, que é um absurdo. Como é que você cobra conhecimento espiritual que foi te dado? Ninguém dá nenhum conhecimento espiritual para ninguém. As pessoas têm que entender que você estudou pra caramba, xamanismo, você viajou para vários países do mundo, não viajou? Você gastou um monte de energia em forma de tempo, em forma de dinheiro, em forma de energia que talvez você podia estar com a tua família e teve que trocar para estar se especializando, estudando. Todo mundo que se especializa numa via espiritual gasta muito tempo com a família, dinheiro, estudo,
até às vezes está estudando tanto alguma coisa, chegar a um ponto de ter um estresse. Tudo isso a gente tem que colocar e naturalizar isso, porque quando você está cobrando a sua vida inteira de estudo. Você não está cobrando porque alguém me deu um dom espiritual. Olha, realmente eu recebi um dom e estou aqui. Não é assim que funciona. Até quem recebe um dom, dentro dessa ideia de receber um dom espiritual, essa pessoa ela precisa dar o tempo dela. Essa pessoa, às vezes, pega o Chico Xavier da vida, o cara dedicou a vida inteira dele lá para ficar psicografando. Você era um cara que a galera não ia lá, não fazia doação, não dava dinheiro, não sei o que para ele. Como é que esse cara ia comer? Como é que ia viver num lugar? Como é que ele paga a conta? O mundo espiritual não paga boleto ainda. Se desse para passar no crédito espiritual, tava bom, mas não dá. Passar no karma, passa aí no meu karma card. Não dá para fazer isso. Então, assim, desconstruir essa ideia também de espiritualidade e dinheiro não se misturam, são coisas sujas. Isso é um problema que a gente tem de dogma religioso. Porque qual que é a ideia da religião? Dá o dinheiro para mim, porque quem é rico não entra no reino dos céus. Então dá o dinheiro para mim, que eu administro em nome de Deus. E quanto menos você tiver, porque é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus. Uhum. Só que Jesus estava falando de apego. Jesus não estava falando de acúmulo de riqueza. Jesus tinha um cara lá que era apóstolo, que era um cobrador de impostos, que era o cara que, inclusive, organizava as finanças do grupo. Jesus estava falando de apego, porque aí sim, o apego é um problema. Você se apegar a alguma coisa material e não entender que na matéria tudo vai embora, tudo se desfaz, inclusive você, aí isso é o que gera sofrimento. E é o que a gente vai ver em religiões como o budismo, taoísmo, a gente vai ver isso em religião, na magia, né? Tá apegado a alguma coisa vai te trazer sofrimento, porque se aquela coisa quebra, deixa de existir ou se afasta de você, aquilo leva com você um pedaço do seu poder pessoal, né? Uhum. Esse é um outro ponto também, né? A prática mágica para um determinado fim, né? Fala um pouquinho para a gente sobre aquela prática que antes era bastante propagada nos postos aqui de São Paulo e nas grandes metrópoles, e também se os pactos mais de artistas, de times de futebol, de políticos, para trazer a fama e também esse símbolo de troca, a energia ou o dinheiro em si para as pessoas, se funciona e quais são as consequências e se tem consequências em relação a esses processos mágicos. Vamos lá, então. Vamos começar pelos postes aí da cidade de São Paulo, com os feitiços para trazer a mulher amada em 3 dias ou o homem amado em 3 dias. Isso em geral não costuma funcionar. Tem uma estrutura mágica por trás disso, mas por que às vezes, por que não costuma funcionar? Porque vamos pegar esse caso de amarração, de trazer a pessoa amada. O que acontece? Eu tenho ali uma pessoa que não aceita o fim do relacionamento e ela procura alguém para fazer uma magia para trazer a outra pessoa de volta. Em geral, ninguém tem o poder de influenciar o livre-arbítrio do outro, magicamente falando. Então, eu posso fazer a magia que for, matar quantos bichos eu quiser, fazer o que eu quiser, chamar, os maiores anjos cabalísticos da história da humanidade, eu não consigo atuar sobre o seu livre-arbítrio. Porque, mesmo dentro da magia, a gente acredita que o livre-arbítrio sendo dado por Deus, por uma consciência cósmica, o que é que seja, vamos pegar sobre uma ótica de Deus. Se Deus te deu livre-arbítrio, nem Deus ele mexe no seu livre-arbítrio. Porque, teoricamente, ele te deu para você fazer a escolha que você quiser. Então, se nem Deus tem essa vontade ou capacidade de fazer isso, ou porque ele não quer mesmo, como é que alguém, o Zé Mané da esquina do poste, vai conseguir no livre-arbítrio do outro? Não vai. Isso funciona a mesma coisa para os pactos, tá? Mas a gente já vai falar deles. Só que o que acontece às vezes? Mas tem amarração que dá certo. Dá. Por quê? Porque como essas duas pessoas, elas têm um laço afetivo muito grande, as que se separaram, elas têm uma ligação energética. E talvez a outra pessoa que terminou o relacionamento, ela ainda não esteja com aquilo muito bem resolvido dentro dela. Então não é que eu ataco aí o livre-arbítrio, mas eu pego uma brecha emocional que essa pessoa tem e uso essa brecha para atrair ela de volta. E aí, em alguns casos, isso realmente acontece. Então, se a pessoa do outro lado está muito bem resolvida, pode fazer quantas amarrações você quiser que não vai dar resultado nenhum. Só que se a pessoa não está tão bem resolvida, existe uma brecha, ela está com a porta aberta, e se está com a porta aberta, ela pode te convidar para entrar. E a partir do momento que ela te convida, você está de novo na vida dela.
Então, e aí nesses casos que eu vi muito, né, 10 anos de canal falando de magia, de ocultismo na internet, lá, Conhecimentos da Humanidade, muita gente sempre me procurou para fazer atendimento, e muita gente procurando para falar, mano, eu quero fazer amarração. Eu falei, eu não faço esse tipo de coisa. E aí a pessoa depois vinha, olha, eu fiz e funcionou. Eu falei, então boa sorte com o seu zumbi. E aí depois a pessoa vinha e falava assim, não, verdade, é bom, mas a pessoa mudou muito. Eu falei, não é que ela mudou muito. Você pegou um animal selvagem, vamos dizer assim, que estava querendo viver na rua, trancou dentro de casa, ele vai ser outra coisa. A pessoa está violenta, ou a pessoa está comigo, diz que me ama, mas não demonstra sentimento. Você criou um zumbi mágico dentro da sua casa, porque aquela pessoa já não tinha mais vontade de verdade estar com você. Você está forçando ela, através de uma conexão, de um link emocional, a fazer isso. Então, esse tipo de coisa, no fim, acaba sempre dando mais errado para a pessoa que fez. Porque no fim ela acaba se arrependendo. Ela tá tão carente, ela acha que. Fala, não importa se essa pessoa não me ama, eu quero ficar com ela. Tem muita gente que entra nesse nível de desespero. E aí você fala assim, mas você vai escravizar a vontade da pessoa? Não, eu vou porque essa pessoa depois vai perceber que ela me ama, ela não tá percebendo isso agora. E assim, é de uma arrogância, né? E aí no final a pessoa, ela se ferra, não porque o universo mágico vai olhar e falar, agora eu vou trazer uma justiça divina e vou ferrar ela. Ela se ferra porque o tombo da altura da arrogância dela vai ser muito grande. Ela vai perceber que aquilo não era bem o que ela queria, ou ela vai começar a perceber que aquela pessoa não ama ela de verdade, aí ela vai ver que a carência dela não está sendo suprida. No fim, é batata. As pessoas se arrependem. E depois pedem em geral para desfazer a amarração. Eu já desfiz centenas de amarração. Porque a pessoa chega e fala assim, Léo, me ajuda, pelo amor de Deus, eu fiz besteira, eu fiz uma amarração, não quero mais. Então, beleza, como é que você fez? Aonde você fez? Com quem você fez? Como é que foi? O que foi usado? Aí eu pego tudo que a pessoa fez, aí eu vou ensinando ela a desfazer, e aí eu vou ajudando ela a desfazer isso. Outra coisa que também acontece muito é o que você citou, são os pactos. E essa história de pacto, ela nasce dentro da Igreja Católica. Porque essa ideia de diabo, de fazer pacto com o diabo, é uma ideia cristã. A gente não tem muito isso em outras religiões, com algumas exceções. O hinduísmo tem algumas coisas que falam de fazer acordo com o demônio, essas coisas. No hinduísmo também tem essa ideia dos demônios. Mas essa ideia do pacto com o diabo, ela nasce no cristianismo. Ela vai nascer, o primeiro registro que a gente tem, no século II depois de Cristo, de um bispo de uma região ali de onde hoje é a Turquia, era um bispo já cristão, e aí ele perde o bispado. Ele é substituído e ele não gosta, ele fica bravo. E aí ele tá ali chateado, não sabe para quem recorrer, ninguém ouve ele procura o diabo. E aí o diabo fala, vou te devolver o bispado se a sua alma for minha. E aí ele fala, tá bom. Só que assim, já começa errado, porque a sua alma não é sua. Se a sua alma veio de Deus, a sua alma pertence a Deus. Como é que você vai dar algo que não é seu? E outra, quem é que vai querer uma alma que vale, sei lá, 2 conchas e um salgadinho, uma Pringles, né? A sua alma, sei lá, a alma do Trump deve valer muito, porque o cara é presidente do país mais poderoso do mundo. A alma do Xi Jinping lá da China também deve valer muito. Agora, a nossa alma, se valer, sabe, 2 choquitos e um vale de trem, já é muito. Mas, enfim, ele vendeu a alma pro diabo e o diabo conseguiu fazer ele voltar a ser bispo. Ele voltou a ser bispo. Isso é uma história... Né, o pacto do diabo talvez é uma metáfora, né? Mas a história desse cara existe mesmo. Ele deixou de ser bispo e depois reconduziram ele para o cargo. Só que ele se arrepende de ter feito o pacto. E aí ele vai usar aquela brecha no contrato cristão, que se você se arrepende e apela para alguma instância superior, você é perdoado. E ele foi para a Virgem Maria, que perdoa todo mundo, e falou, Virgem Maria, pelo amor de Deus, me perdoa, fiz besteira. Aí a Virgem Maria falou, tá bom, eu vou te perdoar. E aí ele é perdoado, a consciência dele fica leve, e aí até essa história é interessante, porque 3 dias depois que ele é perdoado, ele morre. Então, ele morreu, foi para o céu, segundo essa ideia. E aí isso vai evoluindo. A gente tem as obras de Fausto, né? Goethe vai escrever a mais famosa, mas tem um cara antes dele que vai escrever o Fausto, que vai falar de Mefistófeles, né? Que esse vai ser o demônio que vai fazer a troca com o Fausto, que quer conhecimento, quer sabedoria ilimitada. E no final o Fausto percebe que não era bem aquilo que ele queria. E aí essa ideia vai permear a magia. Só que antes de chegar na magia propriamente dita, ela vai ficar ali meio nos livros, ainda numa coisa meio obscura. Quando ela ganha o mundo pop, aí a coisa vai ganhar vulto. Na década de 20, tinha um guitarrista de blues americano chamado Robert Johnson.
Se não me engano, é isso. E esse cara, ele era muito jovem, mas ele tocava muito bem blues. Ele compunha e tocava blues de um jeito que só a galera mais velha tocava. E dentro da cultura do blues, você não pode ser jovem e ser bom no blues. Porque você tem que ter sofrido pra caramba pra aí você fazer um blues de qualidade. Eu lembro de uma passagem até que exemplifica isso, que isso não é só de antigamente, isso vem até hoje. Tem uma época, o U2 estava gravando umas músicas com o B.B. King. Eles fizeram uma turnê junto. Chamava When Loves Come to Town, que é até o nome de uma música que eles fizeram junto. E num desses documentários, o B.B. King olha para os caras do U2 e fala assim: vocês são muito jovens para escrever canção de blues boa desse jeito. Porque a visão do blues é essa, você tem que... É um lamento, é uma dor de um povo sofrido, escravizado, né, que era colocado na periferia da sociedade. E esse cara era jovem, 20 e poucos anos, tocava blues pra caramba. E aí alguém sugeriu que ele tinha feito pacto com o diabo para poder tocar daquele jeito. Alguém falou assim: não é possível, esse cara toca desse jeito, deve ter feito pacto com o diabo. Ele gostou da ideia e ele falou: realmente eu fiz pacto com o diabo. Eu fui numa encruzilhada no Mississippi, fiz um trabalho, fiz pacto com o diabo e esse cara estourou, fez um puta sucesso. Só que quando ele fez 27 anos, olha a idade maldita, ele morreu. E aí todo mundo falou: o diabo cobrou o preço da alma dele. E aí essa história ganhou a cultura, começou a ganhar a cultura, se espalhou. E aí isso, tanto é que para quem assistiu um filme que saiu há pouco tempo, aquele Pecadores, os Sinners, ele tem um personagem no filme que é esse cara, é uma homenagem a esse cara. E é muito legal de ver o moleque tocando um blues, que ele fala com os espíritos através do blues. O filme é sensacional nesse ponto. E aí, esse cara vai começar a popularizar essa ideia. Muitos artistas jovens que vão começar a fazer sucesso vão ser acusados de terem feito pacto. Alguns vão falar: fiz mesmo, porque vão encher o saco. E outros vão falar: não, vão negar, falar: não fiz, é só meu sucesso. Então, a maior parte das histórias que a gente tem no mundo pop é esse tipo de ideia que nasceu na década de 20 do século passado, 1920, aquela década. Só que existe, dentro da magia, uma história de fazer pacto mesmo. A gente pode trabalhar de fazer pacto com entidades. Não com o diabo propriamente dito, né? Porque, teoricamente, essa ideia de diabo, como eu disse, é uma coisa cristã. Na magia, ninguém acredita em diabo. Mas, por exemplo, você fazer pacto com um anjo, ou você fazer pacto com um daimon da Goécia, ou você fazer pacto com um elemental, dependendo da linha de magia que você segue. E o que é um pacto? É um contrato de troca energética. Mesma coisa que eu falei que tudo é troca no universo. Um pacto com uma entidade é uma troca energética. Se numa religião afro eu vou pedir para o Exu fazer alguma coisa e o Exu vai pedir para fazer um despacho, eu estou assinando, entre aspas, um contrato. Isso é um pacto. Você vai dar o que eu quero? Vou, então eu vou dar o que você quer. É uma troca. Então, na magia, a gente trabalha com trocas. Os pactos, então, nesse sentido, não é com o diabo. A gente faz pacto com entidades ou faz pacto com a gente mesmo para melhorar algum tipo de aspecto. Mas é interessante de ver, porque aí, mesma coisa que eu falei da galera que me procurava fazer amarração, era uma infinidade de gente procurando a mim e o Del Débio, que você já entrevistou aqui, acho que saiu esses dias a entrevista dele. E também, o Del Débio também era procurado toda hora para fazer pacto, para ensinar a fazer pacto com o demônio. E eu e ele, a gente ensinando as pessoas que não existe pacto com o demônio e que quem faz pacto com o demônio é picareta. Porque, olha só, se eu não posso vender minha alma pro demônio porque ela não é minha, imagina um terceiro ainda vender minha alma. Não dá, né? Não, é complicado. Vou pegar esse gancho desse jovem que descascou aos 27 anos de idade lá, que falou que assumiu, não, eu fiz o pacto, para fazer um paralelo com dois outros pontos e também tem a ver com a questão artística. Primeiro que falar do Crowley e do 666. O Crowley fez um movimento semelhante a esse tocador de blues, de abraçar a ideia do 666. E como a gente está falando sobre artistas como Hal Seixas e o Bruce Dickinson, eles se utilizavam de magia e do ocultismo também para compartilhar alguns conhecimentos que eles aprendiam nessa área hermética, nessa área esotérica. Então, duas perguntinhas correlacionadas. Então, vamos lá. Começando pelo Crowley, sim, ele era chamado pela mãe de besta. E ele falou, tá bom, já que é para eu ser a besta, eu vou assumir, então, a besta. E aí, por causa disso, por causa do 666, um número que está ligado em tradições esotéricas à expressão da verdadeira vontade.
é o 6 3 vezes, ou seja, o 3 é o número de direcionamento, então você tem o 6 3 vezes, é direcionar, e o 6 é o número da harmonia, é o número do equilíbrio. O 6 vem do sistema heximal dos caldeus, lembra? Eu falei deles lá no começo. O sistema deles não era decimal que nem o nosso, era heximal. E a ideia dos caldeus é que o 6 traz equilíbrio, harmonia para o universo. Então, essa ideia do 6, sendo esse número, vem desde os caldeus. A gente está falando de 5.000 anos atrás, quase 6.000 anos atrás. E aí, quando você junta 6, 6, 6, você tem assim, primeiro o que eu acho, depois o que eu sinto e depois o que eu quero. Então, o 3, a terceira vez, é a confirmação. Tanto é que os celtas tinham ditado, é a terceira vez que conta. Então, você tem no terceiro 6, você tem a confirmação de que é aquilo mesmo, e o 6 é o número da essência. O Crowley vai pegar isso, vai começar a estudar isso, vai começar a assumir essa história de besta, e aí dá para juntar, quando ele está lá, né, com a Telemann, ele vai lá nos arquivos do Museu Egípcio, ele acha a tábua da revelação, que foi a tábua que ele viu, e ela tá lá dentro do arquivo com o número, no catálogo o número dela era o 666, ele fala, isso que eu precisava para confirmar. Então cria-se, e aí ele pega isso, ele cria mesmo uma persona mágica, eu sou a besta, eu sou o Megatherium, eu sou a grande besta, eu sou aquele que veio mesmo para mudar e tudo, e aí ele também vem com uma figura de profeta, então ele se vale disso. E outro cara que se valeu disso, até antes da gente falar do Bruce Dickinson do Raul Seixas, foi o Ozzy. O Ozzy era católico, praticante, rezava antes de todos os shows, mas começaram a chamar ele de Príncipe das Trevas, falou, gostei desse negócio, deixa eu usar isso, e ele criou um grande teatro. Ele era um personagem, ele falava isso, é um teatro, eu sou o Príncipe das Trevas, porque ele percebeu que aquilo vendia. O Black Sabbath, quando é fundado, eles criaram o Black Sabbath para ser um estilo de música como se fossem os filmes de horror, os filmes de susto. Eles queriam que fosse aquilo, eles acabaram criando ali o heavy metal. E aí, talvez nem soubesse o que eles estavam criando, mas quando colou essa coisa de ocultismo, de Príncipe das Trevas, aí aquela vez que jogaram o morcego, ele achou que era de morder o morcego, aí as lendas, né, de que ele numa reunião com a gravadora catou um pombo e mordeu a cabeça do pombo também. Você começa a criar uma persona em volta e essa persona vende. Vende, é muito marketing, isso vende, as pessoas querem ver o cara que é o disruptivo, que é o Príncipe das Trevas, e aí é um cara que até, né, infelizmente faleceu esse ano, mas um cara que estava sempre enchendo o show. Black Sabbath é uma referência musical, cultural eterna, né? Os caras criaram um estilo de música que nasceu deles. O Bruce Dickinson e o Raul Seixas, dois grandes estudiosos de magia. O Raulzito estudava Telemann, junto com, né, foram iniciados ali numa linha que vem do Marcelo Mota, do Euclides. Então ele e o Paulo Coelho estavam nessa época iniciados a Telemann, fizeram várias experimentações, e aí os dois praticaram muita magia. E o legal da magia é que ela não tem um único caminho de expressão. Eu não vou expressar só magia fazendo um ritual cerimonial dentro de um templo de uma ordem iniciática. Eu posso fazer magia pintando um quadro, como é o caso de um quadro que chama Et Arcadia Ego. É um quadro simbólico, ocultista, que está ali vários símbolos enfiados naquele quadro. Eu posso usar uma música, como o Gita, por exemplo, que fala do Bhagavad Gita. Eu posso usar, ganhar o apelido de Maluco Beleza e fazer várias músicas com letras telêmicas. Faz o que tu queres, a de ser todo da lei. É uma frase que vem do livro da lei, do Crowley. E aí a gente tem, então, esse tipo de expressão, ou pega um Bruce Dickinson também, um cara que estudou pra caramba, era fã do Crowley, chegou a comprar muita coisa do Crowley, chegou até a produzir um filme do Crowley, chamado My Chemical Wedding, que é horroroso, é péssimo, não vale a pena nem assistir os créditos do filme. O filme é muito ruim, se mandou muito mal na história. Mas era um cara que era fã, e ele bebeu nessa fonte para trazer muitas das coisas para dentro da expressão artística que é a música. Então a gente pode expressar magia pela música. Uma outra artista que usa muito disso hoje em dia é a Lady Gaga. Ela talvez não seja uma ocultista, porque não tem registro dela dentro de ordens, mas ela tem uma equipe que sabe lidar com simbologia. Você olha para os clipes, para os shows dela, aquilo ali é símbolo atrás de símbolo
o tempo todo. Ela sabe o que ela está comunicando. Essa última música dela, Abracadabra, né? Que a gente na cultura pop acha que é um termo bobo, mas é um termo que vem da magia árabe, e ele existe de verdade na magia. Ela fez um clipe que ela usa ali conceitos de transmutação. Ela está usando ali conceitos alquímicos, de albedo, de rubedo, de negredo. Tem muita coisa ali embutida no clipe dela. Até fiz um vídeo esses dias falando sobre o clipe, explicando essa parte da simbologia. E aí os artistas usam isso, porque isso fala com as pessoas. Tem um casal de artistas que gosta muito de fazer isso para provocar o público, que é o Jay-Z e a Beyoncé. A galera diz que eles são Illuminati, né? Porque volta e meia eles tiram foto fazendo um triângulozinho. E eles fazem isso de propósito, porque isso dá mídia. Aí eles foram um dia lá, deram uma grana para o Louvre, fecharam uma área do Louvre e filmaram lá um clipe. Aí a galera, tá vendo, eles são Illuminati, eles conseguiram fechar o Louvre, e porque a empresa do Jay-Z tem lá um triângulo que não sei o quê. Eles criaram uma história que, eles sendo ou não, eles estão usando isso de alguma maneira para chegar no público deles e aí no fim do dia vende. E se vende, os caras fazem, né? Muito bom. Eu lembrei de vários filmes aqui que você estava citando, mas que relaciona com diabo. Quais que você lembra que você acha interessante? Eu lembrei primeiro do Advogado Diabo, entre outros, mas quais que você recomenda que é bem interessante e bom de ser assistido, exceto esse que você citou ali do artista do ruim. Olha, o Advogado do Diabo acho que é um clássico, acho que todo mundo tem que assistir. Tem outro filme que ele é bem bobinho, assim, ele é de comédia, mas ele é muito legal pela lição que ele traz. Ele chama Endiabrado. É um filme com a Elizabeth Hurley, né? E com o Brendan Fraser. E ele é muito legal porque, assim, aquilo ali aquele filme é uma aula de magia. A primeira aula que um magista tem que ter é saber pedir. E aquele filme, ele sacaneia o cara o filme inteiro, porque ele pede as coisas e o diabo dá exatamente o que ele pediu. Só que quando ele tem exatamente o que ele pediu, ele vê que não era bem aquilo que ele queria. Então, assim, são situações super engraçadas, de exagero, óbvio, mas para ilustrar de maneira positiva. Assim, basicamente o filme conta a história de um cara que ele é apaixonado por uma mulher e que ele acredita que ele tem que ser muito poderoso para conquistar aquela mulher. Senão ele não vai conseguir conquistar. Ele não está acreditando no poder pessoal dele. E aí o diabo vem e fala, eu vou te ajudar. Só que é um diabo, no fim, bonzinho, porque ele vai dar exatamente o que o cara pede. Fala, eu vou te dar 3 desejos, então. Ele dá exatamente o que o cara pede. Só que o cara se ferra as 3 vezes, assim, muito bonito. E aí, no final, o cara percebe que a mulher não queria nada daquilo. Ela queria autenticidade, genuidade. Ela queria que o cara fosse ele. E ele acaba conquistando ela depois pelo que ele é. E o diabo, que é a Elizabeth Hurley, no final fica feliz de ver os dois juntos. Então, assim, é um filme bobinho, mas é um filme que dá uma lição de ensinar o que é aprender a pedir, o que é magia, e usa o diabo como esse provocador. Eu gosto muito dessa figura, quando o diabo ele entra como esse provocador. Naquele filme, tem um filme, né, antigo, se eu não me engano, com o William Dafoe, que é A Última Tentação de Cristo. Pô, ali também você tem um diabo agindo de algum jeito. Você tem aquele outro que o Mel Gibson fez lá com o Jim Caviezel, que é o Paixão de Cristo. Tem momentos ali que o diabo vem para tentar, né? Então, assim, esses filmes em que o diabo aparece como um provocador para fazer com que você reforce a sua crença em você mesmo, acho que esses filmes que eu citei são muito legais se a gente não olhar para o diabo como vilão. Ele é o vilão, olha aí, ele se ferrou, ele se deu mal. Não é esse o papel dele ali. O papel dele é provocar o ponto. Porque se Jesus tivesse ido para o deserto, ficar 40 dias lá sem nada acontecer, Jesus ia voltar igual. Se não fosse o diabo lá para mostrar tudo que Jesus podia conquistar, como filho do dono do mundo, aquela coisa toda, Jesus não ia passar pela transformação dele. Buda, se não fosse tentado pelas ilusões, não ia passar pela transformação dele. Então, esse diabo, essa provocação, essa coisa que vem para te tirar do óbvio, eu acho que aí esses filmes que mexem com isso, que tem o diabo como esse personagem, eles são sensacionais. O Advogado do Diabo, ele flerta muito com a filosofia, né? Para mostrar essa coisa de que... Tem uma fala dele que é muito boa, ele fala assim,
Deus não tá nem aí para a humanidade. Eu sou fã do homem. Eu dou o que o homem quer, eu dou os prazeres que o homem quer. Quando o homem estava aqui, eu estava. Quando o homem foi expulso do paraíso, eu que recebi o homem. Então, assim, ele se coloca numa posição filosófica que você fala, caramba, né? Olha os argumentos que ele está usando, né? Como isso é sedutor. Mas aí, no final, o personagem do Keanu Reeves, né, ele se mantém, né? Ele fala, não, eu não quero. E aí ele não entrega a alma, né? Eu acho que isso é muito legal, de pegar esses papéis. Quando o diabo ele simplesmente não é o vilão, mas ele tem essa coisa de provocar. Eu acho que isso ensina muito a gente a fazer magia de verdade, que é saber pedir e reconhecer que a gente é de verdade, não precisar ficar assumindo persona dos outros. Uhum. E o Keanu Reeves é impressionante, faz esse filme, depois ele embarca no Pequeno Príncipe, vai sofrer as tentações lá como sendo o Buda, lá nessa reclusão, depois ele vai, explode com o Matrix e transcende para uma iluminação e para algo mais superior. Mas eu quero voltar para uma coisa mais terra-terra aqui, para a conexão. Como é que a gente pode lidar, sabendo desses processos mágicos e de magia, de que existem forças contrárias que podem fazer a gente crescer, com os nossos aspectos sombra, e qual é a melhor forma de lidar com esses aspectos sombras, porque também tem várias linhas de pensamentos espiritualistas que falam, não tem que nada de falar de sombra, o negócio é só luz e iluminação, e é assim, nesse processo. E como é que o que você acha também sobre essa coisa de psicologização do processo mágico também? 2 pontos interessantes. Então, de autoconhecimento e outro de uma ideia de transmitir um conhecimento para outras pessoas ou informação. Vamos... dentro da psicologia se tornou muito comum a gente ouvir o conceito de sombra de Jung, né? Que é um conceito que basicamente é alguma coisa que eu não consigo lidar, eu jogo para o meu inconsciente e ele se organiza lá numa estrutura arquetípica. Esse conceito do Jung, ele não é um conceito original do Jung, né? Ele vem de outras pessoas que vão influenciar o Jung e pessoas que, assim como o Jung, vão beber de conceitos mágicos e alquímicos, né? O Jung não era um místico, não era um alquimista, mas ele estudou essas coisas para trazer. Na magia, esse conceito de sombra que a gente tem, ele é um conceito de tudo aquilo que ainda está inconsciente. Então, o que a gente chama na magia de processo de iluminação? O que é iluminar? É trazer uma coisa para a luz, não é? Ou colocar luz sobre uma coisa. Então, na magia, a gente trabalha com a iluminação no sentido de iluminar os aspectos do inconsciente. Quanto mais eu iluminar os aspectos do inconsciente, mais iluminado eu me torno, porque eu conheço mais, eu expando a minha consciência para um lugar que hoje ela habita, ela começa a invadir as fronteiras do inconsciente e começa a me tornar um ser humano mais consciente de quem eu sou. Só que, dentro dessa ideia da sombra, na magia, não é só coisa ruim que está na sombra. Ou até no conceito junguiano, né, não fala só de coisa ruim. Às vezes alguém faz um elogio, eu não sei lidar com o elogio, jogo para a sombra. Mas tudo aquilo que eu não sei sobre mim, todos os potenciais, talvez todos os talentos que eu tenha, tá tudo nessa sombra. Então, eu estou falando de todo... Quando eu olho para a sombra, eu estou falando de reconhecer os meus potenciais máximos, mas também aquilo que me limita. Então, tá tudo lá dentro. Então, na magia, a gente obrigatoriamente tem que trabalhar com a sombra. Essa história de trabalhar só com a luz, você vai virar uma borboleta, uma hora vai bater numa lâmpada quente, vai se queimar e vai morrer. A gente precisa aprender a transitar na sombra também, porque muitas vezes essa coisa de só trabalhar com a luz e não querer olhar que nós somos humanos, que nós temos questões que desde a infância a gente constrói no inconsciente, muita coisa a gente joga para o inconsciente, coisas como talentos, ou até coisas como defeitos que a gente quer esconder. Se a gente não olha para isso, não existe autoconhecimento de verdade. É uma enganação. É o que a gente chama brinca de esquizoterismo. Porque o cara se torna não, tudo é lindo, tudo é bacana, tudo é iluminado, e essa pessoa nunca lida com os defeitos dela, porque ela é o alecrim dourado, né, que foi semeado no campo sei lá qual, e aí ela não consegue lidar com os próprios processos dela. No autoconhecimento, a gente encara processos de frente. Eu sempre digo isso, se você está fazendo um trabalho de autoconhecimento, e esse trabalho não está trazendo incômodo e dor, também não é um trabalho de autoconhecimento. É só um trabalho de... eu não vou dizer que é um placebo, porque muitos desses trabalhos que vão mais para o caminho da luz, eles também têm a função deles. Mas é um trabalho capenga, é um trabalho manco, porque você não está olhando o ser como um todo. Então é essencial entender que a sombra não é mal, não é ruim. É essencial entender que na magia
Não existe processo de autoconhecimento, não existe processo de iluminação, não existe processo de expansão de consciência. A nossa consciência não expande para fora, ela expande dentro do espaço que ela ocupa. Nós precisamos expandir para o inconsciente, tornar as coisas... Aí vou até parafrasear o Jung. O Jung dizia que aquele que não conhece o inconsciente acredita em destino, porque ele está tão governado pelo próprio inconsciente que ele não consegue mais tomar decisões e se responsabilizar por elas durante a vida. Então, esse papo de ir só para a luz é um papo muito perigoso, porque é varrer para debaixo do tapete a poeira, e um dia vai ter um elefante na sala e você não vai saber o que fazer com o elefante furioso na sala. Eu já vi muita gente surtar, ter surto psicótico. Eu já fui em um hospital ser chamado para ajudar a pessoa no surto psicótico, porque o médico, mesmo cético, ele falou, cara, essa pessoa está num surto psicótico por causa de um processo religioso, e eu preciso de ajuda de alguém que saiba lidar com essa linguagem. Eu participei de um congresso agora, recentemente, não tem um ano esse congresso, de bem-estar ligado à espiritualidade. Só médicos. E assim, a base do congresso é, galera, eu acreditando ou não em espiritualidade, a pessoa que chega com esse problema, eu preciso tentar lidar na linguagem dela, porque senão eu não vou conseguir tratar a pessoa. E eu preciso entender o que causou aquilo. Esse médico, ele me viu no congresso e ele me chamou. Falou, você não pode vir aqui, eu tô com uma pessoa em surto psicótico. Eu fui lá e fui dando umas dicas e a gente conseguiu tirar a pessoa de um surto agressivo que ela tava, e depois ela ficou lá sendo tratada e tudo. Mas foi com conversa, foi com uso de símbolos, eu tive que usar a linguagem da pessoa. Então, é muito importante a gente olhar para isso com seriedade. Porque essa pessoa estava muito nessa coisa de luz, e não estava olhando para as próprias sombras. A hora que isso bateu forte. E a pessoa não aguentou porque ela não estava preparada. E aí vem a segunda parte da pergunta que você fez, que é a psicologização da magia. Eu sempre olho para a psicologia, aliás, eu costumo olhar para tudo que é produção humana com muita admiração e tento trazer tudo isso para dentro da magia. Não para... eu não pego, por exemplo, para explicar... Vou dar um exemplo clássico. Pegar a física quântica e querer explicar a física quântica pela magia. Física quântica é uma coisa, a magia é outra coisa. Eu posso usar ferramentas da física quântica para me ajudar a criar métodos mágicos melhores. Mas eu não vou falar que a minha consciência molda a matéria. Não é isso que a física quântica fala. Então as pessoas confundem muito essas coisas. A pessoa normalmente que não entende física quântica fala disso. Física quântica fala outra coisa, diferente, é outra pegada, mas as pessoas misturam. Mas se eu puder usar ferramentas que realmente foram observadas, que eu posso trazer isso dentro de um processo mágico, como símbolo, como ferramenta, eu vou trazer. A psicologia, eu acho que é um desses campos, que eu posso trazer muita coisa da psicologia para dentro do trabalho mágico. Agora, o que aconteceu? No século XIX, a maioria dos ocultistas começou a ser considerado charlatão, picareta, um pseudocientista. Então, esses ocultistas começaram a voltar a se esconder dentro de ordens iniciáticas para não serem, de alguma forma... para não ser de alguma forma desrespeitados, perseguidos em público. E aí, esses caras começaram a buscar a ciência para tentar trazer dentro do ocultismo. A gente vai ter um caso que é do Matters, o MacGregor Matters, que é um dos homens mais importantes da Golden Dawn, e ele vai psicologizar a Goécia. Ele vai dizer que os demônios da Goécia, na verdade, não são demônios, são aspectos do nosso inconsciente, e que esses aspectos do nosso inconsciente são trazidos à tona por um ritual mágico. Quando o que ele estava fazendo ali é tentar se defender na época do que estava sendo acusado. E aí ele comprou essa crença cientificista para isso. A magia ela não precisa disso, a magia nem quer. A magia não quer ser uma pseudociência. A magia não quer usar a ciência como o que explica a magia. A magia usa métodos da ciência dentro dela. Vou dar um exemplo. Na ciência, a gente não faz relatórios. Na magia, a gente usa o diário mágico, a gente usa o livro das sombras para escrever como é que foi o nosso experimento. Ó, fiz uma magia na lua cheia, com tal erva, com tal jeito, deu esse resultado. Vou repetir na lua nova agora para ver o que acontece. E aí eu anoto e comparo os resultados. Isso é parte do método científico. Estou fazendo ciência? Não, mas estou me valendo de uma ferramenta dentro da magia para potencializar meu aspecto mágico. Então, eu acho que quem é mago e traz muito esse cientificismo dentro da magia, vai esvaziar a magia de significado, vai esvaziar a magia de capacidade de ter uma experiência mística, vai esvaziar a magia de ter uma capacidade de ter uma gnose,
e vai esvaziar a magia de potencial que ela tem para trabalhar questões, sejam de resolução de problemas práticos ou de autoconhecimento. Uhum. Antes da gente continuar esse nosso bate-papo, fala um pouquinho da Inismon. Eu acredito que nesse momento não vai ter vaga, mas porque já está no dia 31 de outubro, né? Então, mas fala desse colégio em si, quais os dias que ocorre a turma, se tem alguma repescagem, tipo um ou outro não consegue fazer agora, consegue entrar em contato de alguma forma, porque da última vez que a gente se falou, que a gente falou que você estava no lançamento de uma dessas turmas. Né? E aí falou, nossa, que era muito concorrido, porque tem muita gente querendo adentrar na Inismon, né? Então, eu, depois de muitos e muitos anos em ordem iniciática, em escola de magia, eu criei a minha escola e minha ordem. Então, ela funciona como uma escola onde todo mundo tem acesso ali aos 3 primeiros módulos, né? Magia natural, magia hermética e magia cabalística. E depois o 4º módulo já é um círculo interno iniciado. As pessoas passam por uma iniciação e aí vão começar a ter umas aulas já dentro do círculo interno. Mas quando eu soltei isso, quando eu divulguei isso a primeira vez, falei, gente, depois de muitos anos eu peguei tudo que eu aprendi, criei um método, organizei dentro desse método. Tinha muita coisa que eu aprendi em muitos lugares diferentes, mas eu queria trazer com a minha visão, com a minha pegada, que é uma pegada diferente das coisas que eu aprendi. Tinha lugares que eu estudei há muitos anos e tinha lugares que eu tinha acabado de estudar recentemente, mas que eram práticas que não faziam mais sentido ali para minha vida. Eu queria dar um up naquilo, queria jogar aquilo para um outro patamar. E aí eu criei a escola com essa pegada. Quando eu abri a primeira turma, ela lotou em 3 dias. E eu não esperava isso. Eu tinha aberto 60 vagas, né? Porque as aulas são ao vivo. É todo dia que eu dou aula. Eu dou aula segunda, terça, quinta e sexta. Quarta-feira eu tenho as lives do canal, o único dia que eu não dou aula. Eu dou aula segunda, terça, quarta e quinta. Quinta e sexta, porque eu dou aula ao vivo das 8 às 10 da noite. E aí eu abri essa primeira turma e falei, putz, lotou muito rápido. E tinha gente que era amigo meu que queria entrar na escola e tinha conseguido vaga. Deixa eu abrir a segunda turma. Aí lotou também em uma semana. Falei, deixa eu abrir a terceira, aí lotou. Aí eu falei, não, agora calma, deixa eu fazer essas 3 primeiras turmas. Então no começo, eu tinha uma turma, era a mesma turma, mas eu dava aula na segunda, na terça e na quinta. Aí eu abri passou 6 meses, eu falei, deixa eu abrir uma turma nova. Aí lotou muito rápido. Comecei a dar aula na sexta. Aí beleza, aí essas 3 turmas eu fui juntando, essas 3 estavam no mesmo ponto. Primeiro eu juntei a 3 na 2 e na 1, depois a 2 na 1, e agora é uma turma única. Porque agora essa turma tem aula de segunda-feira, mas eu tenho outra turma agora de terça, outra de quinta, outra de sexta. Só que agora não tem mais dia na semana, não dá mais para juntar as turmas, porque elas já estão em momentos diferentes. Então, teoricamente, eu abri em agosto a última turma da escola até eu conseguir me clonar, ou convencer a humanidade a criar mais um dia útil na semana, fazer uma escala 8x1, sei lá. Então, enquanto isso não acontece, eu, por enquanto, só estou com essas turmas. Mas, se tiver alguém que esteja vendo o programa agora em outubro e queira entrar, achar que quer participar de uma ordem, que tem um método, que tem aulas, que tem uma disciplina, né, no sentido de eu tenho um dia que eu vou estudar e saber que aquele dia é o dia que eu vou... Eu até montei o método de uma maneira em que as pessoas não precisam ficar fazendo, depois da aula, muita coisa. A hora da aula é a hora de fazer as coisas. A gente faz ritual junto, a gente faz prática junto na hora da aula. Então, se a pessoa guardar aquelas 2 horas na semana para cuidar da espiritualidade dela, que eu acho que é o mínimo, ela já vai conseguir fazer. Então, se tiver alguém que fica também muito afim, Léo, eu vi entrevista, era o que eu estava procurando minha vida inteira, eu quero entrar numa ordem que tenha metodologia, que vai trabalhar com a magia dissecada para eu aprender a fazer qualquer coisa e resolver a minha vida. E a ideia da escola, eu vou entregar as ferramentas e no final, quanto menos depender de mim, melhor. Quanto menos depender de qualquer coisa espiritual, melhor, porque vai depender só da sua própria espiritualidade e vai fazer as conexões que quiser. Então, se alguém ouvir isso, falar, eu quero muito, manda mensagem para mim lá no Instagram, a gente conversa, quem sabe a gente não dá um jeito. Tá passando aqui embaixo aqui a mensagem, né? Aqui, ó, você pode colocar nesse link, ó. O Instagram é Léo Pelousada e também tem um outro aqui, Universo CDH. E tem o da escola, que é o Collegium Inismon. Collegium E o Inismon é esse aqui, ó. Collegium Inismon. 2 Ys, M-O-N. Por que você escolheu esse nome difícil, né? Pois é. É o nome de uma ilha celta, onde os druidas eram treinados. Ela tem um motivo. Muito bom. Então é só acessar nesse perfil aqui do Instagram para você ter mais informações. Também, se você quiser, por exemplo, passar por atendimentos individuais com o Léo, em formato online, você também pode pesquisar por lá. Tem vários cursos do CDH também que vocês podem acessar, adquirir
para aprofundar outros conhecimentos que você sintonize e tem interesse. Tem uns pacotes aí que, olha, estamos em outubro, então prepare que tem vários pacotes. Ah, com certeza. Aproveitar que nós estamos aqui no fim de outubro, novembro, Novo. vai sair a Black Friday e vão sair os combos, que aí os combos saem com os preços muito bons. Então já prepare aí para você já ter um combo interessantíssimo do CDH. Provavelmente amanhã, dia 1º de novembro, a gente vai ter os combos lançados. Então, aí, a pessoa que está assistindo hoje, amanhã ela já vai poder entrar lá e fazer a festa. Já acessa. Para fazer, você sabe que eu, como eu falei, eu estava na periferia de São Paulo, eu trabalhava de ajudante servente também na fábrica de bloco, e eu juntava o dinheiro o ano inteiro para no final do ano, em dezembro, não era Black Friday, mas eu ia nas livrarias Sebo, eu voltar para casa com uma caixa de livros, era uma coisa de uma alegria, assim, de conexão, legal. Era uma coisa muito legal. Que animal, que legal. Era demais, assim, essa perspectiva de você ter um presente, né? E também, em dezembro também era meu aniversário. Eu nunca ganhava presente, porque era 23 de dezembro. Então eu me dava um presente com o meu trabalho. Justo. Com o que eu mais gostava, porque os meus parentes não gostavam desses assuntos todos, né? Porque os meus parentes, essas coisas eram coisas do diabo. Quando eu cheguei em casa com uma fita cassete do Raul Seixas, nossa, você tinha que ver meus primos e tios. Com isso você tem pacto com o demônio, é 666, né? Eram umas coisas assim. Então, é bom se dar um presente. Então, aproveita, a partir de amanhã, dia 1º, já pode se dar esse presente por conta da Black Friday. Fazer tipo esse movimento que eu fazia aí na minha juventude e adolescência. Porque para mim livros são portais, onde a gente se conecta com os autores, se identifica. Alguns a gente não identifica, não vai ficar com ele, mas aquele que você identifica, nossa, tem sintonia. E o legal também, isso que você fez na sua escola, que é quanto mais você tem ideias diferentes de pessoas sobre alguns determinados assuntos, você faz um combo do que você entende, faz um discernimento ali, uma perspectiva que no xamanismo fala que é a visão da águia, né? Que é ver e perceber pelo menos os 6 lados da montanha, ou os 9 lados da montanha, para perceber essa perspectiva. Então, isso é muito legal, é muito interessante. Então, muitos cursos, eu acho que deve ter quantos cursos lá na CDH? Acho que são 14. 14, olha, bastante conteúdo para trazer. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu quero fazer uma outra chamada para outra atividade que você desenvolve também, que está bem forte atualmente agora no seu trabalho. Então, a pergunta é assim: qual é a sua perspectiva sobre a maldição em túmulos egípcios? E a crença também dos antigos egípcios no pós-vida, porque a gente já casa com outro processo que você desenvolve também no CDH, né? Bom, vamos lá. Os egípcios, eles acreditavam que a nossa vida aqui era um meio passatempo, assim, era tudo bem, estou vivo aqui, mas o que importa é o que vem depois. Quando eu morrer, a vida eterna é o que vem depois. Então isso aqui é um piscar de olhos. Então os egípcios, eles tentavam aprender tudo que eles precisavam aprender para o mundo dos mortos. Então eles estudavam o livro dos mortos, decoravam os votos de Maat, para quando chegasse do outro lado eles pudessem recitar os votos. Aprendiam isso como sistema ético e moral, né? Porque o sistema era, ele chegava lá e falava, eu não matei, não cometi adultério, daí inclusive veio os 10 mandamentos, é uma cópia, né, dos votos de Maat egípcios, e aí eles chegavam lá e tinham que falar, olha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, então tinha ali um aspecto de, olha, eu segui minha vida do jeito que eu tinha que seguir. E aí, para eles ser mumificado, para eles ter na tumba deles pinturas contando como tinha sido a vida deles, era uma forma deles nunca esquecerem quem eles tinham sido em vida. O corpo mumificado, ele preservava uma parte da vitalidade do espírito, então ele tinha que ser preservado. Contar um pouco da história da pessoa era importante para quando ela morresse, ela não esquecer quem ela era, então ela via ali coisas sobre ela. Então era uma visão de mundo baseada numa crença de que o que importa é o que vem depois. E aí você tem práticas que vão ser feitas nas tumbas, como por exemplo na tumba do Tutankhamon, de deixar lá uma maldição escrita, porque todo mundo sabia que tinha saqueador de tumba. Aí você imagina, você é o faraó, você morre, deixou sua tumba cheia de ouro, cheia de coisa para você viver na outra vida com aquilo, vai alguém lá e rouba, você fica, aí você é o faraó e na outra vida você fica pobre, eles falam, não quero ficar pobre na outra vida. Então eles colocavam umas maldições e tudo. No caso do Tutankhamon, quando eles entraram na tumba, tinha uma arma de guerra, tipo um machado, que tinha uma inscrição falando que quem roubasse ia ser amaldiçoado, essa coisa toda. E aquela tumba foi a única tumba, até hoje, de faraó, que foi encontrada intacta. Todas as outras foram saqueadas. Algumas a galera levava a múmia embora, porque
Pega as pirâmides, quando a galera saqueou a pirâmide, levou as múmias embora, porque o faraó ele tinha as mãos folhadas a ouro. Às vezes a múmia era folhada a ouro. O cara levava a múmia para depois tirar o ouro da múmia. Então, as que foram encontradas, a gente tem muitas múmias de faraós e rainhas foram encontradas, mas elas foram encontradas já com os caras já tendo tirado o ouro e tudo. Mas os faraós tinham medo disso. Então, quando entraram na Tutancâmon, era a única que estava fechada desde a época egípcia. E ele era da 18ª dinastia. Está falando aí de, sei lá, 3.000 anos atrás. Quando abriram a tumba do cara, estava tudo lá dentro. E aí, logo depois, aconteceram umas mortes estranhas. E aí a galera começou a dizer que foi por causa da maldição do Tutancâmon. Talvez umas daquelas primeiras mortes que aconteceram ali de alguns trabalhadores tenham sido por causa de alguma bactéria, alguma contaminação de fungo de dentro da tumba, aquele negócio ficou fechado 3.000 anos, né? Então a hora que abre ali, aquele ar vem, é um ar muito saudável. Mas outras mortes aconteceram, tipo, o cara que patrocinou a expedição, que era um lord inglês, ele vai morrer meses depois. Aí também falaram, ele morreu por causa da maldição. Vai ter uma outra menininha lá, que também acho que é a filha dele, que vai morrer. Então assim, a galera começa a olhar e falar, opa, os caras abriram a tumba, a maldição do faraó pegou. Só que o que acontece? O Lord Carter, Howard Carter, né, que é o que está lá fazendo a escavação, e o Lord Carnarvon, que é o que está financiando, eles vendem a história da múmia para um jornal e não vendem para os outros. Os outros, então, não têm a história. E aí os outros começam a inventar coisa. E aí eles começaram a pegar, já que eu não tenho história, eu preciso criar sensacionalismo para vender jornal, e, pô, a descoberta da tumba de Tutancâmon é um dos maiores achados arqueológicos da história humana. E aí os caras começam a inventar. Não, existiu uma maldição, morreram 100 pessoas. Aí os caras dão uma baita de uma exagerada que não existiu. O que pode ter existido de fato é que provavelmente foi uma bactéria, alguma coisa que pegou ali alguns trabalhadores, matou, e que talvez o Lord Carnarvon também tenha pego alguma coisa assim, foi morrer depois, ou foi morrer de outra coisa depois. Mas aí tudo ficou em torno dessa maldição da múmia, e aí isso ficou famoso, virou Hollywood, começou a produzir vários filmes, tem filme de múmia aí desde a década de 30, então você vê de como isso já é antigo em Hollywood, e pensa assim, Tutancâmon foi descoberto em 1922. A gente começa a partir daí a aparecer filme de múmia, a maldição da múmia, a maldição da múmia. Então, essa história vai criar na cultura popular, no imaginário popular, uma força muito grande. Dos filmes que você assistiu que fala sobre o Egito ou séries, qual que você, assim, puxa, isso aqui é recomendável? Tem algumas coisas hollywoodianas aqui, mas aqui pode ser interessante para ser, assim, apreciado. Cara, olha, eu vou te dizer que isso é difícil ali, não viu? Acho que tem algumas coisas que são interessantes. Aquele filme da múmia com o Brendan Fraser, a gente já falou dele, ele é um pastelão e ele é uma misturada absurda de coisas. Ele coloca ali na mesma época o Imhotep, que é um cara da 3ª dinastia, com a Anck-Su-Namun, que é a esposa do Tutancâmon, que é da 18ª dinastia. A gente tá falando quase 1000 anos de diferença de um pro outro. Mas no filme a história é que os dois eram apaixonados, aquela história toda. Então assim, para mim foi bom ver o filme, porque eu fui ver quem era o Imhotep de verdade. Eu descobri que o cara é o pai da medicina, o cara é o pai da construção. O Imhotep é um dos maiores gênios da história da humanidade, e a gente quase não estuda o cara. E fui descobrir que a Anck-Su-Namun era a esposa do Tutancâmon. E aí eu fui, a partir do filme, descobrir essas coisas. Mas tem outro filme que parece bobinho, mas ele tem uma história muito legal por trás, que é aquele Escorpião Rei, com o The Rock. Aquela história é uma história meio que real. Aquele rei do Egito chamado de Escorpião Rei, ele existiu de verdade. Claro que ele não, né? As continuações são absurdas, né? Ele vira um escorpião de verdade, aquela história. Mas a história meio que daquele cara, ninguém sabe direito se ele é um cara pré-dinastia dos faraós, ou seja, é um cara que começou a unir ali povos ali que eram separados no primeiro reino, para depois ter os reinos do Alto e Baixo Egito. Não sabe se ele é o primeiro faraó egípcio, que é o Narmes, que é o cara que unifica o Baixo e o Alto Egito. Então tem alguns que eu acredito que possa ter sido ele, ou que possa ter sido um dos primeiros faraós depois do Narmes. Mas a ideia daquele escorpião rei, de um faraó que tinha aquele nome, que era conhecido por aquele nome, é uma história real. E eu só fui descobrir aquilo porque eu tava vendo o filme e falei, nossa, que mentirada isso, né? Não sei o que, não sei o que lá. Mas aí eu fui pesquisar e falei, não, peraí, o negócio é de verdade. Aí eu comecei a estudar na egiptologia e tem várias referências a
a esse escorpião rei. De verdade, o cara então existiu. Então, assim, é muito difícil ter coisa de filme egípcio, assim, aquele Deuses do Egito também, né? Conta a história da mitologia egípcia, né? Da briga de Horus com Sete. Talvez ali para entender um pouco da dinâmica dos deuses, dá para entender quem é Tote, quem é Horus, quem é Sete, mas assim, alguma coisa fidedigna, aí não tem quase nada para indicar, não. É melhor pegar os documentários que tem, que aí os documentários são. Saiu um agora de uma doutora, uma arqueóloga, eu não lembro se ela é de Porto Rico, da Costa Rica, e ela tá prestes a descobrir a tumba da Cleópatra. E ela está sendo apoiada pelo Zahi Hawass, que é aquele que é ex-ministro das antiguidades do Egito, que é um baita arqueólogo egípcio. Então, pegar esse tipo de documentário, quando tem um desses arqueólogos famosos, para mim é a melhor forma da pessoa estudar Egito de verdade e sair daquelas maluquices de ET que construiu pirâmide, aquelas coisas que você vai lá no Egito e fala isso para um egípcio de verdade, o egípcio fica bravo com você. Uhum. O arquiteto que projetou a pirâmide, que mandou construir a pirâmide, está enterrado no cemitério do lado da pirâmide. Está lá o nome dele nos documentos. A gente tem um monte de documento dizendo como é que a pirâmide foi feita. Não tem mais espaço para dizer que foi alguma coisa de outro planeta. É difícil para aquela época os caras terem feito? Mas os egípcios descobriram o teorema de Pitágoras mais de 1000 anos antes do Pitágoras nascer. Os caras já usaram geometria. O Imhotep, esse que eu citei, ele fundou uma escola de construção no Egito. Quando escavaram o lugar onde era a escola, os caras acharam ferramenta de construção que a gente usa hoje. Compasso, esquadro, corda para fazer medição. Os caras eram extremamente bons em geometria e bons em construir coisas, e fizeram as pirâmides. Queira a galera que não aceita ou não, mas fizeram. Uhum. Bom, eu citei aqui que eu gosto muito de livros, mas também eu tenho uma perspectiva de vivência, né? Porque assim, ao fazer essa pergunta, a gente já emenda com a que eu ia fazer agora. Qual é a sua visão sobre... E estamos terminando já, viu? Você fica que a gente já bater aqui na porta. Já. Elas são alarme, né? Qual é a sua visão, então, sobre o conhecimento de livro? Que é interessante, importante. Pesquisas, você encontra registros de livros. Se não tivesse alguém escrito lá sobre quem foi o arquiteto do lado da pirâmide, que é como se fosse um livro ali, não estava ali escrito ali. E você tem acesso a esse conhecimento, né? E o conhecimento de vivência, de você vivenciar no estudo da magia, no estudo do ocultismo, e aí eu quero que você já emenda já com conhecimento em loco, que é, você citou que eu viajei por vários países, que é o viajar e de encontro do local onde essas etnias, ou esses povos, ou essas pessoas viveram, ou vivem, ou transmitiram esses conhecimentos ali, e ainda realiza essas conexões, né? E o trabalho que você desenvolve também com essas vivências em loco. Legal, boa. Bom, eu acho que assim, a gente pode... Eu sempre uso essa metáfora. Eu posso ler todos os livros de natação do mundo. Se eu não pular numa piscina, eu não vou aprender a nadar. Então, os livros são sensacionais para dar teoria para a gente, para mostrar, até para pular etapas, né? Às vezes alguém que escreveu um livro vai te dar dicas ali para você pular certas etapas, para não cometer certos erros no início. Mas sem a prática, não existe aprendizado real. Então, na magia é a mesma coisa. A gente pode estudar quantos grimórios, livros de magia, ou de espiritualidade, ou até de ciência. A gente estuda muita ciência para usar na magia. Mas se você não praticar, não treinar, não ir lá, não botar a mão na massa, você não vai aprender de verdade, né? Então, eu posso contar para você como é o Egito, que nem eu estou contando aqui, mas é diferente de ir para o Egito. Eu, quando eu fui a primeira vez, eu ainda tinha um pouco essa coisa, será que... Não acreditava que tinha CDT, mas será que esses caras não tinham superpoderes? Quando eu cheguei lá, o meu guia foi me levando nos lugares, eu fui vendo as coisas, eu falei, cara, por que não contam isso para o mundo? Cara, a gente, né, coisas lá que você vê na parede, como é que os caras levavam as pedras, eles desenharam, como é que eles levavam estátuas gigantes, como é que eles arrastavam, tá desenhado. Eles mesmos contando como é que eles faziam. Então, ir para o lugar, não só aprender a cultura do povo, mas é aprender a respeitar aquele povo, porque eu acho uma baita de falta de respeito com os egípcios isso, mas também aprender na prática a entender o porquê que aquilo foi construído, como foi construído
e ter também a sensibilidade de estar num lugar desse e sentir a força que um lugar desse tem. A primeira vez que eu já fui 5 vezes para o Egito, e a primeira vez que eu cheguei na frente da pirâmide, foi impressionante, e até hoje, quando eu vou de novo, eu chego na frente da pirâmide e eu fico impressionado. Tem 2 pirâmides lá no Egito, que eu sou o único brasileiro no mundo que entrou 2 vezes em cada uma. E foi o chefe da arqueologia que falou para mim, falou, você é o único brasileiro no mundo que já entrou 2 vezes nessas 2 pirâmides. Então, olha que moral que eu tô aqui, eu já estou sendo até conhecido aqui. Aí, mas, cara, a experiência de entrar, de ver, de conhecer aquilo não tem outro lugar. Eu faço isso, né, com grupos no canal. Sempre foi um sonho, né, de viajar o mundo e levar a galera para ver essas coisas ao vivo. Então, esse ano agora de 2025, já rolou Egito, lá em maio, rolou Peru lá em setembro, e rolou ali no finzinho de julho, comecinho de agosto, teve uma viagem meio curta ali por Portugal para ver alguns lugares também. Mas agora para 2026, a gente já tem o Egito de novo, que o Egito é todo ano que a gente faz. A gente está começando a montar um grupo para a Índia. Eu já fui para a Índia 2 vezes com um grupo, né? A gente vai ter um grupo para Salem, na Inglaterra, nos Estados Unidos, para viver o Dia das Bruxas lá em Salem, que é a cidade das bruxas americanas, viver o Halloween, fazer ritual com as bruxas, lá tem as bruxas da cidade de verdade, as wiccanas e tudo, fazer ritual com elas, sair um pouco também do circuito turístico de lá, e tá quase saindo aí um roteiro também para fazer Inglaterra, Irlanda e Escócia mística, então todo ano vai ter algumas viagens aí que eu vou fazer com o povo para a gente ir para esses lugares e viver. E quando eu vou para esses lugares, a gente faz vivências nesses lugares. Eu vou dar um exemplo, lá no Egito, eu fiz amizade com um chefe arqueólogo de um sítio arqueológico que tem um templo que é muito importante no Egito. É um dos templos mais importantes do Egito. E quando a gente vai lá, ele fecha o templo para a gente poder fazer uma vivência dentro do templo, só a gente, mais ninguém. Ele fecha o templo, sai, deixa a gente lá dentro, a gente fica lá fazendo a vivência, depois acabou a vivência, a gente vai embora. Então, se ter esse tipo de experiência, de fechar um templo que tem 3.000 anos, para você na sala, que os sacerdotes faziam as magias antigas, ir lá e fazer uma, aí é coisa que só indo para viver isso, né? Muito bem. Informações você pode acessar aqui, ó, CDH, aqui, ó. Universo CDH é no Instagram, porque aí você consegue também acessar por lá, e também tem universocdh.com.br, porque aí você tem todos lá os links relacionados das viagens. Exato. Que o Léo coordena, que leva as pessoas pelo mundo, e também os cursos, atividades, está tudo aí organizadíssimo. Quero convidar você também para você se inscrever aonde? No Clube Consciência, nesse grupo do WhatsApp, onde a gente manda lá os avisos das atividades que são desenvolvidas aqui na TV Consciência Próspera. Tem também as irradiações energéticas de segunda e também tem as de sextas-feiras. Tem um processo que ocorre também das meditações diárias e as visualizações, mentalizações, conexões semanais e novidades, porque tem sorteios que ocorrem também de livros, porque como a gente gosta de livros, tem autores que trazem aqui também livros para sortear, e tem gente que deu até consulta aqui de sorteio para os participantes que está nesse grupo do WhatsApp aí do Consciência Próspera. Então, se inscreva, está aqui na inscrição, avisos antecipados, tudo por aí. Vamos juntos aí. O programa tem 15 anos, 9 de março de 2010 foi a primeira edição, e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui. A gente está estreitando a comunicação com vocês agora por meio do WhatsApp, aproveitando essa ferramenta mágica, já que eu tenho uma magia mágica, não é? Instantânea. Antes eu tinha que escrever, antes da época que eu estudava, eu li a revista Planeta, eu fazia parte do clube de leitores, o clube de leitores que trocava via carta, demorava para chegar lá e voltar. A magia agora é instantânea, automaticamente, em qualquer lugar do mundo que acessa um app já acessa. Então, gratidão por vocês acompanharem o programa. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Léo pela disponibilidade. Imagina. E pedir para ele deixar então uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Então tá bom, vamos lá. Primeiro agradecer mais uma vez, para mim é um prazerzaço estar aqui. Eu gosto de ir em lugares que a gente consegue desenvolver uma boa conversa. Aqui sempre isso acontece, gosto muito disso. E deixar para o pessoal aí não importa a sua crença, não importa como você foi criado, com que tipo de crença, busca sempre ampliar sua consciência, busca sempre mais conhecimento, busca ampliar sua capacidade. Olha o Samuel contando aqui, né,
da onde ele veio, mas quando ele pegava o dinheiro dele, ia lá comprar livro, e olha hoje o tamanho da biblioteca dele, olha o tanto de entrevistado que já teve aqui, o tanto de trabalho espiritual que você também desenvolve. Então, assim, você que está aí, mesmo que você não queira ser um espiritualista, mas que você queira cuidar do seu espírito, uma forma de cuidar bem do seu espírito é expandir sua consciência através do conhecimento. Então, conheça, busque conhecimento, né? Já diria o grande ET Bilu, busque conhecimento e aí expanda a sua consciência e seja uma pessoa melhor para você mesmo.